agradecer à Marta o facto dela ter aceito que nós apanhássemos uma piela, portanto, aqui hoje. Mas foi uma das coisas que eu reparei, é realmente não temos copos para todos, nem palhinhas para todos. Portanto, nós vamos sortear aqui depois, portanto, umas quantas palhinhas, não é, para ver quem é que prova, portanto, a caipirinha ou não. Esta caipirinha não só vai funcionar como icebreaker, portanto, para criar alguma predisposição para o tema da formação, mas também porque é uma analogia e é uma metáfora do que é uma competência, como é que se desenvolve uma competência. Através desta demonstração do João, nós vamos perceber como é que se desenvolvem competências. E eu vou utilizar ao longo, portanto, destas 3 horas muito daquilo que vai acontecer agora para, portanto, introduzir o tema do desenvolvimento de competências. Ok? Portanto, aquilo que eu pedi ao João, basicamente, é conforme fosse fazendo a caipirinha, que basicamente fosse explicando cada passo, porquê, portanto, começa por aqui, porque é que faz a seguir, enfim, e explicando de uma forma mais ou menos, sem precisar de ser muito detalhada, qual é o processo, portanto, que utiliza para fazer a caipirinha. Ok, sim, sem pressão, exatamente. Sem pressão, perfeitamente à vontade. Posso começar então? Pode começar. Vou começar por pôr a lima. A lima deve-se voltar para cima, que é para o açúcar ficar juntamente com a polpa. Depois mete-se assim uma pedrinha ou duas. Agora vamos macerar sem estar aqui só mesmo para a polpa ficar juntamente com o açúcar. Assim. Esta lima está um bocadinho seca. É das compras. É das compras. Tem que estar o pessoal limpar mato. Não entendi. Isto é a forma tradicional de fazer a caipirinha. Ok, o gelo. É muito gelo, não é? Muito gelo. Agora temos mais ou menos 5 centilitros de cachaça. Agora envolvemos o açúcar. Ok. E ela está prontinha. Quem quiser provar. Ok. Eu vou-me oferecer para ser o primeiro, portanto, a provar. Ok. Cheira a caipirinha. Parece caipirinha. Okay. Sabe a caipirinha? Sabe a caipirinha? Mas provar já chega. Pois. Pois. Ok. Agora. Bom, enfim. Isto é a forma original sim. de fazer mesmo a caipirinha. Ok. Ensino na escola offline, precisamente assim. Há mais formas de fazer, há com shaker. Ok. Com shaker. Ok. Normalmente não leva um ramo de hortelã. Não, caipirinha é só seu morrito. Ok, morrito, ok. Bom, mas lá está, uma coisa interessante é que ele apresentou-nos, o João apresentou-nos um modelo convencional, portanto, a caipirinha, mas referiu, pode ser de outra forma, portanto, ela pode estar no shaker, pode sair. Eu percebi, por exemplo, que às vezes eu tomo a caipirinha nos bares, o gelo está granizado, ok, não é? Também pode acontecer, coisa que eu, por exemplo, não gosto muito, e já vou explicar porquê. Okay? Vou deixar essa parte para a parte da formação, mas realmente, quem quer provar? Portanto, eu fazer no Masterchef, realmente eles fazem isso lá na televisão. Tem uma data de gente que depois escolhem 2 ou 3, não é? Mas, sim, exatamente. Então, pois, mas seja como for, não é? Olha, vocês conhecem-se uns aos outros, não é? Sabem onde é que as vossas bocas andam, portanto... As esponjas estão lá. Mas vais deixar esse com batom. Não, está aqui as palhinhas. Tem aqui as palhinhas. Podes ficar com ar. Ok. Atenção, as palhinhas são pretas, não as confundam com os lápis. Ô Marcos, pelo amor de Deus! Vai? Marta, isso é para dividir. Era com ela. Passar para ali. Se depois sobrar, está aqui aquela, eu vou usando, eu tenho a minha garganta seca. Não? Não? Então pronto, olha. Eu acho que já tenho aqui a minha. Acho que a Marta não chega uma. Pronto. Isso é outra forma. Ele está a fazer outra forma, está a utilizar o shaker, ok. Hoje em dia
o que utiliza mais é o shaker e até o açúcar, aquele limónio que é já ali. Ok. Vou pegar a informação. Ok. Isto acaba por partir, se calhar, mais o gelo, não é? E envolve mais o... Pois, lá está. Ok. Está mais próximo daquilo que costumamos ver às vezes, não é? Já não é mais profundo. Quem quer provar esta? Hã? Hã? Não dê a Marta. Olha lá está ela. Marta, não vais conduzir, hein? Hã? Daqui a 3 horas. Quem prova é que Já se fica sabe. mais envolvido. Está diferente? Podes pôr um pouco. Está diferente? Carro. Fica muito provo. Eu provo. Faço sim, senhor. Vou usar a minha O pedinha. açúcar aqui envolve mais. Vai ficar um bocadinho mais de... Já notas que trabalham no Mas a outra tem mais sabor. Talvez. A outra tem mais sabor, sim. Claro, que o gelo não está picando. João. Ok. É o difícil fantástico. de João, para ser aprovado, podes pôr. Agora vou ficar aqui. Vamos dar uma salva de palmas para o João e agradecer aqui por ter estado. João, foi uma quebra à sua rotina, obrigado. Ok? As competências comportamentais têm um logaritmo mais complicado, portanto, de gerir. As competências técnicas são fáceis, o logaritmo é simples, ok? Tem uma fórmula, não é? As competências comportamentais são muito mais difíceis porque dependem de emoções e dependem das pessoas. E as pessoas, portanto, não manifestam sempre as mesmas emoções, não são sempre iguais. Torna-se muito mais difícil gerir competências emocionais do que competências técnicas. Contudo, são as competências emocionais, as competências comportamentais, que, regra geral, são responsáveis pelo sucesso das pessoas nas organizações. Okay? Agora vamos questionar aqui um bocadinho. Eu vou-vos pôr aqui neste slide, okay? E vamos dissecar esta caipirinha. Vamos dissecá-la. O que é que nós vimos? O que é que ele utilizou para fazer a caipirinha? Está lá, podem-me ajudar falando comigo. O que é que ele utilizou? Água. Ele utilizou... Não, ele não colocou água. Açúcar. Ou seja, ele colocou água, ok? Colocou água. A água estava implícita em quê? No gelo, eventualmente, ok? Mas ele, se repararem bem, ele utilizou o etanol. Onde é que estava o etanol? O etanol é aquilo que nós chamamos de álcool, não é? Estava, portanto, na cachaça, ok? Ele utilizou o etanol, estava na cachaça. E nós vemos ali a fórmula química, não é, do etanol. Tem 2 moléculas de carbono, 6 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, ok? E com essa conjugação de 3 compósitos, de 3 elementos, com um determinado número de moléculas, nós obtemos um determinado produto final. Certo? Okay? Não há dúvida nenhuma. Nós obtemos o etanol combinando carbono, hidrogênio com oxigênio com quantidades moleculares, portanto, ligeiramente diferentes. Depois nós tivemos o quê? Foi utilizado o quê? A lima. É ou não é? E a lima é o quê? É ácido cítrico. Certo? Então a fórmula do ácido cítrico é 6 moléculas de carbono, 8 moléculas de hidrogênio e 7 moléculas de oxigênio. Nós obtivemos o ácido cítrico, que é aquilo que está na lima, através de uma composição molecular. Okay? E depois tivemos o quê? A sacarose. Onde é que estava a sacarose? No açúcar, exatamente. Que são o quê? 12 moléculas de carbono, 22 moléculas de hidrogênio e 11 moléculas de oxigênio. O que é que eu estou a tentar dizer com esta breve descodificação desta caipirinha? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu estou a tentar passar-vos? É a pergunta que eu estou a fazer. Existe uma forma, é sempre igual. É uma forma para atingir um fim. Diz? As moléculas são sempre as mesmas. Ok? Os compósitos, os elementos são sempre os mesmos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. De acordo? São sempre os mesmos. Só que se mudarmos as quantidades dos mesmos, obtemos um resultado diferente. É ou não é? Certo? Agora reparem bem. Quanto álcool ou quanto etanol é necessário, okay, para que eu tenha uma cirrose? Não fazemos ideia. Mas percebemos que se eu ingerir uma quantidade elevada de álcool, não é? O que é que vai acontecer ao meu fígado? Vai-se estragar, não é? E se eu, por exemplo, consumir uma quantidade elevada de sacarose, o que é que vai acontecer ao meu corpo? Ou seja, vou engordar. É ou não é? Quanto mais açúcar eu ponho... Sabem porquê que nós fazemos análise ao sangue? Por tudo aquilo que nós ingerimos, o que quer que seja que nós ingerimos, circula, portanto, no nosso sangue.
Tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós consumimos, tudo aquilo que nós metemos cá para dentro, okay? É possível detectar como é que nós estamos, ao nível da gordura, ao nível dos triglicéridos, ao nível de... seja do que for. Porquê? Porque tudo aquilo que nós consumimos circula no nosso sangue e é transmitido, portanto, desde o nosso sistema digestivo para as células, levado através do sangue. Okay? Portanto, porquê que fazemos as análises ao sangue? Para perceber o que é que nós estamos a ingerir. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? Que nós nos transformamos naquilo que ingerimos. Certo? Okay? Nós transformamos-nos naquilo que ingerimos. Nós vamos ingerindo um conjunto de coisas e essas coisas vão se transformando em nós. Nós vamos ficando, okay? Vamos tendo aquilo que nós estamos a consumir. Agora reparem bem, todos nós somos pessoas diferentes. Mas todos nós, na tabela periódica de elementos que existem, nós somos compostos por elas. Todos nós somos carbono, todos nós somos hidrogênio, todos nós somos oxigênio, mas somos mais os outros infindáveis números, portanto, de elementos que nós temos na tabela periódica. Por isso, a Sofia é branquinha, é loira, o Rafael é já é de cabelo escuros, a Adelaide é mais parecida comigo, o Renato tem barba. Estão a perceber? Nós somos todos diferentes, porque apesar de termos todos os elementos da tabela periódica, temos em quantidades diferentes. O que é que isto tem a ver com as competências? Hã? Competências São características As devem ter competências, mas de desenvolvimento Somos uma mistura de competências diferentes. Correto? Sim, eu posso saber fazer um bolo, mas de certeza que ele sabe fazer melhor que eu. Tens competências mais... Ok? Tu tens competências suficientes para fazer um bolo, mas se calhar ele tem essas competências em nível diferente. Significa que todos nós, tal como todos nós somos uma tabela bélica, não é uma tabela que ataca. Todos nós somos uma tabela periódica com quantidades diferentes de vários elementos. No que diz respeito às competências, também nós somos iguais. Todos nós temos as competências para poder, enfim, ser a caipirinha de sonho que todos nós gostaríamos de ser. Okay? Então porquê que nós não o somos? Porquê que não somos todos de sucesso? Porquê que não somos todos hipercapazes? Porquê que há uns mais capazes do que os outros? Se calhar esta pergunta é mais fácil. Porquê que vocês acham, olham para algumas pessoas e veem grande sucesso naquelas pessoas? Porquê que acham que eles as têm? Aproveitaram melhor as suas competências. Trabalharam melhor... Desenvolveram melhor as que eram necessárias. Exatamente. Trabalharam melhor as suas competências. Então o que eu estou a dizer? Competências, gerir competências e desenvolver competências é exatamente igual a fazer uma caipirinha ou a trabalhar a tabela periódica dos elementos. Tudo aquilo que nós incorporamos, tudo aquilo que nós acrescentamos à nossa vida, vai se transformar num resultado final. Por exemplo, se nós juntarmos só o ácido cítrico, okay, e a sacarose, o que é que está a ficar de fora? O álcool. Para a caipirinha, temos uma competência? Não. Mas temos uma competência para o quê? Para a limonada. Está lá, exatamente. Okay? Se nós juntarmos só o limão e o açúcar, não é? Nós temos uma limonada. O que é que isto pode dizer relativamente às competências também? Agora o vosso conhecimento das competências já é um bocadinho melhor do que era há 5 minutos atrás. Okay? Vocês nunca ouviram dizer, o tipo ele tem potencial, ou ele tem queda, mas não tem sítio onde cair. Não é? Nunca ouviram isto na série? O gajo ele tem queda para aquilo, não tem aonde cair. Não é? Ele até tem potencial, nunca manifesta, é o seu potencial. Ou seja, aquilo que ele faz fica sempre aquém. Ele podia lá chegar, mas não chega. Podia ser capaz, mas não. Vocês têm aquelas pessoas que vocês olham, até quando estão a fazer avaliações, e o gajo, ele podia fazer, mas o que é um facto é que morre na praia, fica sempre um bocadinho antes. E isto pode ser exatamente aquilo que está aqui a acontecer. A pessoa tem competência para a limonada, não é? Mas falta-lhe a competência para a caipirinha. Então, se isto se tratasse de uma pessoa, o que é que esta pessoa precisava para poder desenvolver, para poder ser uma caipirinha? Desenvolver a parte do álcool. É ou não é? Desenvolver a parte do álcool. Basta que eu introduza aqui o álcool e ele já consegue ser competente ao nível, portanto, da caipirinha. Quando até agora ele estava apenas ao nível da limonada. Okay? Esta explicação, mais ou menos técnica, mais ou menos ao nível da química, okay, não tem diferença nenhuma relativamente à nossa prática do nosso trabalho ao nível das nossas competências. Todas as competências podem ser desenvolvidas. Qualquer pessoa, okay, pode se tornar naquilo que quiser ser, desde que para isso incorpore e desenvolva as competências que são necessárias para atingir esse resultado. Mas não se considera que há uma parte inata?
Sim, todos nós nascemos com determinadas características, não é? Determinadas aptidões, temos inclinações mais para isto ou mais para aquilo, ok? Qualquer um consegue chegar lá em relação a um que nasceu já com essa aptidão? O problema está aí, ok? Esse é um dos grandes mitos, uma das grandes, diz? Eu não diria equações, mas mais mito, mais uma coisa nas quais que nós acreditamos, regra geral, mas que não é 100% verdade. Não é 100% verdade. Quando nós pensamos, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, okay? Nós dizemos, pá, aquilo é natural dele. Não é claramente nada natural. Ele trabalha muito. Nós conhecemos a história do Cristiano, temos a sorte de conhecer porque ele é português, e nós sabemos que ele veio para Portugal continental. Até parece que a bandeira não é Portugal. Veio para o continente, jovem, ingressou na academia do Sporting e nós conhecemos a história dele por aí fora, não é? Portanto, ele, quando os colegas iam dormir, ele ia para o ginásio treinar, e quando os treinos acabavam, ele ficava ainda a corrigir. Temos uma história de um indivíduo focado em ser cada vez melhor. Eu lembro-me que nós tínhamos um indivíduo em Portugal, antes do Ronaldo ter aparecido, chamado, e eu só estou a contar isto porque tu trouxeste a história do Ronaldo. Estou a falar muito depressa ou estou bem? Não, Estou, ok. Que era um indivíduo, um jovem, que hoje é comentador na SIC ou de outra coisa qualquer, chamado Dani. Quem se lembra do Dani? Lembras do Dani? O Dani era o... não é? Exatamente, era um grande craque, aquele homem podia ser... Mas enquanto o Cristiano Ronaldo se fugia, portanto, do balneário para ir para o ginásio treinar, ele fugia para as boates. Está bem, mas também há a história do outro que se treinava que nem um desgraçado, mas que não chegava lá. Ainda tem de haver ali alguma coisa que... Por exemplo, tens um exemplo disso, um indivíduo chamado Vidigal. Vidigal, ok? Mas deixa eu te explicar. Não existia indivíduo mais bronco a jogar a bola que o Vidigal. Era titular indiscutível no Sporting, depois foi para a Itália jogar num outro clube também, não sei das quantas, era um indivíduo como o Oceano, ele nunca chegaria ao pé, também outro que ela não conhece, não é? Quem te manda falar de futebol com homens? Gente aqui bocado já fala de bonecas, pronto. Equivalência. Não, mas pode ser. Mas só para explicar, havia um indivíduo que todos nós reconhecemos que era muito mau jogador de bola, que era o Vidigal. Okay? Não tinha aptidão nenhuma para jogar a bola, aparentemente. Mas ele era titular indiscutível no Sporting, ele era muito bom a fazer uma coisa, era trinco. Okay? Na defesa, ele passa a bola ou passa ao jogador, as dois juntos, não passavam. Portanto, ele era bom a fazer algo na posição, portanto, onde ele estava. O Ronaldo, na posição dele, não seria tão bom como ele naquela posição. Está bem, mas está-me a ajudar, tem de haver alguma coisa da pessoa. Claro, nós nascemos todos nós nascemos com... Agora, os recursos, com que recursos é que nós vimos? Nós vimos com os recursos dos nossos sentidos, nossa capacidade de entender e perceber o mundo, e vimos com... Vou fazer uma coisa diferente, vou-te recomendar a leitura... Salvou-te. Mas aquilo que... Vou-vos dar um exemplo para explicar esta discussão que estávamos a ter aqui com a Helena. Ok, mais fácil todos percebermos. Schumacher. Sabemos todos quem era o Schumacher? Michael Schumacher, piloto de Fórmula 1. Pedro Lamy. Também foi piloto de Fórmula 1. Deviam conhecer melhor do que o Schumacher porque ele era português. Houve uma altura em que o Pedro Lamy e o Schumacher competiram juntos, não juntos por equipa, mas juntos em provas de Fórmula 1. O Pedro Lamy competia com a Minardi, okay? E o Schumacher competia com a Ferrari. Okay? Regra geral, o Schumacher ganhava ou ficava entre os primeiros. Regra geral, o Pedro Lamy portanto, perdia ou ficava entre os últimos. Okay? Portanto, era assim. O Schumacher ou era primeiro, segundo ou terceiro, o Pedro Lamy ou era primeiro ou segundo ou terceiro a contar no fim. Okay? Ou desistia, coisa assim do género, não é? Agora vamos pegar uma coisa. O Schumacher era melhor piloto do que o Lamy? Não, era melhor condições de trabalho. Eu acho que ele era melhor piloto que o Lamy. E depois, isso não é Ok, mas eu já vou explicar. Ela tem razão em algumas coisas que diz, ok? No que diz respeito a algumas aptidões naturais que nós podemos ter, uma inclinação melhor para ser músico, ou para ser cantor, ou para ser jogador de bola, outras coisas do género. Existe, pode haver inclinações naturais para isso. Mas vamos fazer aqui uma coisa. O Pedro Lamy, portanto, e o Schumacher. O Schumacher era melhor piloto do que o Pedro Lamy. Mas era melhor piloto porquê? Porque também teve uma escola muito melhor, aprendeu muito melhor, foi ensinado desde criança a ser melhor piloto. O Pedro Lamy não teve as mesmas oportunidades que teve o Schumacher. Mas isso faz com que as competências de pilotagem do Schumacher fossem muitas melhores do que as do Lamy. Agora vamos fazer uma coisa. O Ferrari do Schumacher também era muito melhor que o Minardi do Pedro Lamy. Vamos pegar no Minardi do Pedro Lamy e vamos dar ao Miguel Schumacher. Vamos pegar no Ferrari do Miguel Schumacher e vamos dar ao Pedro Lamy. O que é que vai acontecer? Nem o Miguel Schumacher fica em último, nem o Pedro Lamy fica em primeiro. Garantidamente. Não é? Okay? Provavelmente, portanto, com um carro
pior, o Miguel Schumacher era capaz de tirar melhores resultados do que o Pedro Lamy. Okay? O Pedro Lamy com um Ferrari provavelmente não conseguiria ganhar como o Miguel Schumacher ganhava. Então o que é que nós temos aqui? Uma das coisas que eu vos vou falar um bocadinho mais à frente, e que foi bom tu teres trazido isto, estamos a falar dos fatores pessoais e estamos a falar dos fatores de suporte. A competência para se manifestar precisa destas duas coisas. Fatores pessoais e fatores de suporte. Os fatores pessoais têm a ver com a pessoa. Tem a ver com o seu treino, tem a ver com o seu empenho, tem a ver com a sua vontade de ganhar. Okay? Muitas vezes não é tanto talento, é mais ambição. Okay? Porque com a ambição e com a vontade de ganhar nós treinamos o talento. Okay? Há um indivíduo que eu vou tentar lembrar-me o nome dele, tem um livro fantástico, do qual eu também não me lembro o nome neste momento, mas aqui a bocado já me lembro, que desenvolveu e descobriu uma coisa chamada o conceito das 10.000 horas. Okay? Ele diz que a competência manifesta-se na sua plenitude depois de 10.000 horas de treino. Ele estudou vários top performers, desde Bill Gates a Steve Jobs. E há plenitude. Há plenitude. Plenitude? Há um teto, onde se possa chegar e depois não se possa passar mais. Isso não há limite. Nós costumamos dizer que o céu é o limite, não é? Mas para isso nós temos que morrer, que é a única hipótese, nós temos de ir para o céu. Portanto, enquanto nós estamos cá na Terra, eu acredito que há certos limites. Até porque, quanto mais anos nós vamos vivendo, menos capacidades físicas nós vamos tendo. Okay? O Miguel Schumacher não é campeão, por exemplo, não corre, não tem um corpo físico, não é? Para aos 50 anos continuar a pilotar um Fórmula 1. Não tem resistência óssea, não é? Faz uma curva com 4 ou 5 Gs e o pescoço parte. Quer dizer, é preciso ter 20 anos para se fazer isso, não é? O jogador de futebol chega ali aos 30 e poucos e já não tem sprint, corrida, para... Estão a perceber? Nós vamos vivendo e vamos perdendo capacidades, não é? Vamos perdendo capacidades, que faz com que nós tenhamos realmente algumas limitações, pelo menos quando falamos no campo físico. No campo mental, é uma questão de exercício. Quanto mais nós treinamos a nossa mente, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós lemos, mais ativos mantemos as nossas células. Se nós não fizermos nada disso, naturalmente vamos chegar a uma altura em que estamos senis. Eu admiro pessoas que, às vezes, sei lá, de 7 em 7 anos eu costumo correr. É só para dizer que eu não corro muito. Mas eu admiro quando chega um desses 7 anos e eu resolvo correr. E eu vejo pessoas com mais de 70 anos do que eu, né, a passarem por mim e eu admiro aquelas pessoas fantásticas. Eu admiro aquelas pessoas. Eu gostava de ser como aquelas pessoas. E há pessoas com 90 anos que ainda ensinam. Eu quando fiz o meu MBA tive uma professora que ela já tinha 113 ou 114. É mentira, não sei. Mas já era... Já devia. Mas aquilo... Olha, Mestre Márcia Trigo, uma joia de mulher, okay? Fantástica. A coisa mais admirável dela é que, independentemente da idade, eu nunca vi mulher tão produzida como aquela. Ela tinha gosto em cuidar de si. Os saltos altos dela, aqueles high heels, que era uma coisa, as calças de pele de cobra, o cabelo, não sei, vermelho, não sei das coisas. A senhora já tinha 80 e poucos anos, ok? Mas ouçam, ela produzia-se como se fosse uma jovem para a catwalk, quer dizer, uma coisa espetacular. Portanto, isto tem a ver com determinação, tem a ver com... Há muitas coisas que influenciam, mas eu acho que muito disto é vontade. Muito disto é esta... Quando nós juntamos algumas capacidades que todos nós temos com uma grande vontade de vencer, nós desenvolvemos competências. Ok? Agora, ninguém nasce com competências, não é? Nós não nascemos com competências, nós nascemos com traços de personalidade. Nós recebemos, portanto, traços de personalidade. As competências não são hereditáveis. As competências constroem-se, portanto, é um processo de construção. Portanto, nós não nascemos com competências, nós não nascemos com resistência à pressão, nós não nascemos com flexibilidade e adaptação face à mudança. Nós não nascemos com, sei lá, com resistência ao stress, não é? Nós aprendemos isso. Em função das coisas que nós vamos vivendo, nós vamos desenvolvendo essas capacidades. Será que depois conseguiríamos fazer, portanto, esta caipirinha, mesmo vendo, conseguiríamos-la fazer? Não. Hoje, provavelmente não, mas conseguiríamos fazer. Sim. Ou não? Ok? Será que o João pediram-lhe a primeira vez para fazer uma caipirinha sem que ele tivesse sido ensinado, ele teria conseguido fazê-la? Qual a quantidade de açúcar para determinada quantidade de gelo ou para determinada quantidade de cachaça, ou de rum, ou de qualquer outra bebida? É ou não é? Portanto, provavelmente, todos nós conseguiríamos fazer uma caipirinha, mas provavelmente não conseguiríamos fazer essa caipirinha hoje. Porque o nosso nível de competências hoje não nos habilitaria a fazer a caipirinha, mas vocês estão todos de acordo que o nosso potencial de competências amanhã já nos permitiria fazer a caipirinha. Ok? Estamos de acordo aí? Já respondi a esta pergunta. Classificariam esta competência como sendo técnica ou comportamental? É uma competência
técnica. Porquê que ela é uma competência técnica? Isto é importante perceber. Eu acho que também tem parte comportamental. Eu acho que a pessoa, sim, enfim, qualquer profissão, está sempre sujeita a um stress que é adjacente à profissão. De acordo. Portanto, a parte técnica, de facto, estava ali manifestamente portanto, visível, mas também tem que ter a sua inteligência emocional muito bem equilibrada, porque daí eu achar que a parte comportamental tem que estar também por isso. Sem dúvida. Eu pegava naquilo que estavas a dizer, Renato, e devolvia em forma de pergunta. Como é que vocês acham que o João estava a sentir? Intimidado. Não, eu acho que ele estava confortável. Tranquilo, estava confortável. Ok? Observado. Não estava assim tão... Não, acho que estava não a sentir Estava um bocado nervoso. Estava um bocadinho nervoso. Expectante. Expectante. Primeiro porquê? Todos vocês ele conhece, não é? Estávamos a olhar para ele. Mas eu, quer dizer, ele não conhece lado nenhum, não é? Não sabe o que é que... Não, ele não estava à espera também de ser filmado, ok, possivelmente. exatamente, não é? Provavelmente ele estaria um pouco nervoso, nada de extraordinário, não é? Mas é uma situação nova, quer dizer, quantas vezes é que ele fez isto? Este ato de hoje, quantas vezes é que ele o repetiu? Nenhuma. Provavelmente nenhuma. Não é? O que é que acontece quando nós fazemos uma coisa pela primeira vez? Não é? Há um certo nervoso, sempre fazemos alguma coisa, eventualmente pela primeira vez, não é? Portanto, estamos ali um bocadinho de pé atrás, estamos um bocadinho... É normal. Portanto, o Renato tem alguma razão a dizer que é importante que eles tenham algumas competências comportamentais, não é? Que o permitam que ele pudesse fazer isto com um nível de proficiência, ok? Adequado. Faz sentido? Muito bem. Portanto, ela é efetivamente uma competência técnica. Porquê? Porque depende de literacias. E isto é o que faz a diferença, ok? O que é que são literacias? É aquilo que nós podemos aprender através do estudo. Okay? Nós podemos, qualquer pessoa pode estudar, aprender a fazer uma caipirinha. É o mesmo que eu ir estudar para químico. Porque no fundo isto é uma fórmula química. Okay? A partir da altura que eu saiba manipular estas moléculas mesmo em laboratório, utilizando moléculas, portanto, utilizando uma gastronomia molecular, ele consegue, alguém, um cientista gastronómico, consegue repetir isto sem utilizar os ingredientes que ele utilizou. Okay? Porque são moléculas, ele basta juntar as moléculas que obtém exatamente os mesmos sabores. Não é? Obtém exatamente a mesma coisa. Portanto, isto é uma literacia, isto pode ser aprendido. Okay? Significa que as literacias comportamentais não podem ser aprendidas? Obviamente, se não pudessem, mal nós que estávamos aqui a fazer, não é? Não conseguimos desenvolver esta competência. Mas competências comportamentais são completamente diferentes das competências técnicas. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Isto é mais uma metáfora. Vocês veem ali duas crianças, que é o João e a Maria. João e Maria vão à escola. Okay? Podia ser a Adelaide e o Renato. Okay? A Adelaide e o Renato são os melhores alunos de matemática da escola. Okay? Eles estão no secundário, são os melhores alunos de matemática da escola. Tiram sempre as melhores notas, são os dois muito bons. São irmãos. Okay? Portanto, podiam não ser, mas neste caso tanto faz. Acontece que um dia destes eles vão para as aulas. Okay? E acontece aqui um fenómeno. A professora disse que iam ter um teste de surpresa. Okay? Eles são os dois melhores alunos da matemática na escola. A professora chegou ao pé daquele dia e fez uma coisa que nunca fez. Hoje vamos fazer um teste de surpresa. Okay? Fizeram um teste de surpresa, lembra-se, eles são os dois melhores alunos da matemática da escola, são mesmo bons. E não existe diferença entre eles. Ao nível das notas, aquilo é tudo 20 a 8. Okay? Só que a professora trouxe um teste de surpresa. E acontece que, neste caso a Adelaide, a nota dela foi igual, portanto, ao que costumava ser, contudo o Renato passou à rasquinha. Okay? O que é que a Adelaide tinha que o Renato não tinha? Ok, exatamente, porque as técnicas estavam lá, as literacias ambos já tinham provado que a matemática eles dominavam. Porquê que a Adelaide teve uma boa nota, consonante, e o Renato não? Numa situação de stress em que nunca tinham sido postos, ela teve mais inteligência emocional para conciliar com isso. Mas também podia estar mais à vontade naquele tipo de matéria do que... Mas tu colocavas, não? Mas a ideia Podia ser. Podia ter levado cabo. Mas não é o caso. Okay? Não é o caso. Tu falaste da inteligência emocional. Mas a inteligência emocional só é inteligência emocional porque ela é criada com base num conjunto de 18 competências. São 18 competências em 4 quadrantes diferentes que formam a inteligência emocional. Não há inteligência emocional sem competências. Agora, o que eu quero perceber é qual era a competência, ou quais seriam as competências que a Adelaide tinha que o Renato não teve, ou que o Renato não manifestou naquela altura. Isso é que é importante perceber. Que competências, por exemplo, é que vocês acham que falharam ao Renato? Naquele teste, naquela aula? Resistência à pressão. Resistência à pressão, por exemplo. Okay?
Está com surpresa, enfim, não estava à espera e... Sim, mas isso gerou... Eu vou-vos dizer quimicamente o que é que aconteceu. O stress podia ser resistência à pressão, podia ser dificuldade de adaptação face à mudança, ok? Podiam ser várias competências, podia ser só uma, podiam ser 2 ou 3 competências aqui juntas, ok? Mas aconteceu aqui algo que é, quando nós estamos debaixo de uma situação de stress, e percebam isto, que isto vai-vos ajudar na formação dos vossos colaboradores. Quando alguém está debaixo de uma situação de stress, okay, o seu cérebro não produz neurotransmissores. E os neurotransmissores, okay, são aquilo que é responsável pela comunicação entre os neurónios em si. Nós temos memória, nós aprendemos, nós estudamos e temos memória. Portanto, a memória dos dois estava lá. Eles tinham memória daquela matéria, sabiam-na muito bem. Acontece que, debaixo de uma situação de stress, okay, falta de resistência à pressão ou dificuldade em se adaptar a situações em face de mudança, não é? O que é que aconteceu? Esta situação de stress fez com que o seu cérebro não produzisse neurotransmissores. E não havendo neurotransmissores, os neurónios que têm a informação que ele precisava não comunicaram entre si. Então deu-lhe aquilo que nós chamamos uma branca. Não se lembrava de nada. Ele estava lá, mas não se lembrava porquê. Não havia neurotransmissores para fazer as sinapses, para fazer a comunicação entre os neurónios. Okay? É isso que acontece. Esses bloqueios acontecem em circunstâncias dessas. Okay? Então ele precisa de desenvolver, neste caso, estes irmãos, neste caso o Renato, precisa desenvolver um conjunto de competências que são comportamentais. Para quê? Para quando estando posto perante uma situação de stress, ele possa reagir com o mesmo grau de proficiência, não é? Que ele precisava para fazer face àquela situação. Certo? Agora vamos imaginar que o Renato tinha estas competências de resistência à pressão e capacidade de adaptação face à mudança, mas não percebia puto de matemática. Mudava alguma coisa? Não havia nada a fazer. Não havia nada a fazer. Portanto, ele não estava nada em stress, não é? Ele está tudo bem, não tem stress nenhum. Mas porquê é que não tem stress? Como é que eu vou estar estressado? Eu não percebo nada disto, estressar por aqui. Não é? Okay? Estão a perceber? Então nós precisamos das duas. Okay? Precisamos de... Então o sucesso nas organizações e nas equipas obtém-se sempre quando existe um bom equilíbrio entre o conjunto de competências técnicas, que é os saberes, não é? Que são necessários para exercer a função, e o conjunto de competências comportamentais que nós colocamos em cima dos saberes. Para quê? Para perante determinadas situações, sejam elas quais forem, a resposta ser proficiente. Okay? Faz sentido o que eu estou a dizer? Ok? Sim, Helena, pergunta. Então e aquela história que um bom líder não tem que saber fazer, tem que saber gerir pessoas? Onde é que está a parte dele? A todos os níveis. É um mito que há? Um mito? Ou sim, sim. É? Sim. Sim, temos falado nas outras formações já. Se calhar, Edith, podias responder. Estou respondendo. Está a ver? Então, é isto, não é? Ou seja, nunca foi posto durante essa situação, teste surpresa, não é? Eu também tentei brincar um bocadinho. Claro. Mas qual é a questão? Perante o líder tem que saber... O líder não tem que saber fazer, tem que saber liderar. E isso é o quê? Não é o saber fazer? Liderar, exercer, liderar. O que é que significa liderança? Antes de mais, isto é muito interessante. Nós já falámos sobre isto, mas bem, para quem não vai à formação de liderança, eu vou explicar o que é liderança. Okay? Muitas vezes, e eu vou explicar, não vou perguntar para ser mais rápido, para nós não perdermos tempo nesta formação com a formação anterior. Nós dizemos muitas vezes, erradamente, e eu já estou a dizer que é errado, que liderança é fazer com que os outros façam aquilo que a gente quer que eles façam, sem que eles se apercebam de que aquilo que estão a fazer é a minha vontade. Todas as regras gerais, as manifestações, as expressões para classificar a liderança não há volta disto. Que os outros façam aquilo que eu quero que eles façam, de forma que eles o façam com gosto, pensando que é a vontade deles, contudo, é a manifestação da minha vontade. Isto é manipulação. Liderança é desenvolver as pessoas com que nós trabalhamos ao nível do seu potencial máximo. De tal forma que eles sejam capazes de fazer com o nível de excelência aquilo que têm de fazer. Esta definição é muito diferente da outra. Não é? Uma primeira é manipulação, eles fazem aquilo que eu quero fazer, eu não preciso saber fazer, só tenho que os manipular para que eles façam. Okay? Isto é manipulação, isto não é liderança. Liderança é, eu tenho pessoas com quem eu trabalho que têm potencial. Okay? E o meu papel como líder é ajudar a desenvolver o potencial máximo de cada uma dessas pessoas. Porque se cada uma dessas pessoas manifestar o seu potencial máximo, eu vou obter o quê? Resultados excelentes. Isto sim é liderança. Não é preciso saber fazer isto? Sim, isso sim, mas não sei fazer o que eles sabem. Quando estamos a fazer um desenvolvimento de uma personalidade, nós normalmente é a nossa imagem, portanto, estou sempre a puxá-los implicitamente, estou a levá-los para aquilo para onde eu quero que eles venham, não é? Estou a desenvolvê-los, puxando-os sempre. Não te esqueças que nós falámos, quem é que esteve na formação? Levante o braço quem esteve na formação.
de liderança, ok? Quantos estilos é que nós identificamos? 6 estilos de liderança, ok? E o que é que eu falei sobre os estilos de liderança? Qual foi a metáfora e o exemplo que eu dei sobre os estilos de liderança? São equivalentes aqui? A laranja, não é? Roupa. O que é que eu disse, não é? Sim, sim. Lembram-se que eu disse que cada estilo de liderança era equivalente a um tipo de roupa que eu vestia? Então, se eu for fazer jogging, ok? Se o estilo de liderança que eu tiver que exercitar é jogging, que tipo de roupa é que eu vou vestir? Leggings, sapatilhas, não sei até que tu falaste das leggings, até sapatilhas, ou seja, vou utilizar aquela roupa. Mas eu seguir vou para um jantar de gala, vou vestir uma outra roupa. A roupa que eu ponho não me transforma enquanto personalidade, enquanto quem eu sou, o meu caráter, os meus valores, não é? Mas põe-me à altura da circunstância que eu estou a viver. Toda a liderança é situacional. Significa que perante as circunstâncias, nós vimos que existem 6 circunstâncias que permitem a manifestação da liderança. Lembram-se? Quais eram as 6 circunstâncias? Okay? Uma delas era complexidade. Não é? Se a situação que estávamos a viver seria complexa ou não. A outra era os prazos e os tempos. Estão todos chumbados, é o que eu disse. E a terceira era o risco de algo correr mal. Isto tinha a ver com a análise da situação. Uma situação, ou seja, eu vou escolher o meu estilo de liderança em função da situação, se ela é complexa ou não é complexa. Se os tempos e os prazos para realizar o que devo realizar são apertados ou não. E se os riscos ou as consequências de alguma coisa correr mal são elevados, médios ou baixos. Estas 3 coisas. Relativamente às pessoas, eu vou adotar um estilo de liderança em função do grau de desenvolvimento de competências das pessoas que eu lidero, do seu grau de motivação e da sua experiência. Então, quando eu junto nestas 6 coisas, vamos imaginar que eu tenho uma situação que é altamente complexa e o grau de desenvolvimento das minhas pessoas é baixo, eu posso utilizar um estilo delegativo? Não. Tenho que utilizar um estilo dirigista, que é ter que dirigir, mandar. Isto é vestir uma roupa. Em função da circunstância, eu tenho que vestir essa roupa. Portanto, são as competências de liderança. Se o líder, se ele não perceber, logo à partida, que existem 6 estilos de roupa diferentes, que ele tem que as vestir e cada um desses estilos de roupa se adequa a uma determinada situação. Okay? Repara bem, o treinador de futebol, ele não tem que saber jogar a bola. Porque ele não é chamado para jogar a bola. Ele é chamado para quê? Para coordenar, para tirar o melhor de cada jogador em situação de campo. Ele não tem que ser um grande jogador. Estão a perceber? O Mourinho, não é? Não tem que jogar como o Ronaldo, como o Messi, o grande... Ele nem pode nem saber jogar a bola. Ele sabe gerir estrategicamente as pessoas de forma a obter um determinado resultado. Ele sabe que vai jogar com uma equipa que aqueles jogadores conseguem fazer algo e ele adequa os seus jogadores para anular os jogadores da outra parte. Portanto, ele pensa ao nível estratégico. Okay? Claro que se o líder conhecer, se tiver alguma experiência, se for um indivíduo, sei lá, vamos pegar aqui numa... Quem é para vocês o melhor líder organizacional que vocês alguma vez admiraram? Bill Gates? Mais? Steve Jobs? Belmiro de Azevedo? Mas dizem que eram pessoas altamente manipuladoras. Sim, mas independentemente disso, o que eu quero dizer, eles eram excelentes líderes das suas organizações. Podíamos pegar no falecido Belmiro de Azevedo e pô-lo a treinar futebol do Porto? Poder podíamos, não era a mesma coisa, não é? Eu acho que eu tenho. Mas percebe o que eu quero dizer? As competências de liderança dela não se aplicam, não é? À gestão de equipas de futebol. É ou não é? Isto leva-nos a falar de uma outra coisa que é que eu ia falar mais à frente, mas que ainda bem que já estamos a falar agora, que é a utilidade das competências. Quando eu vos falava há bocado de um erro que as organizações cometem, é fazerem competências que são transversais a todas as pessoas. Okay? Normalmente existe um portfólio de competências e todas as pessoas daquela organização têm que ter aquelas competências. Vou-vos dar alguns exemplos de situações, não digo que é aqui, porque não conheço a situação daqui, mas pode ser por tabela até seja semelhante. Okay? Mas, por exemplo, algumas competências que são transversais. Orientação para resultados. Toda a gente tem que ter. Orientação para clientes, sejam internos ou externos. Toda a gente tem que ter. Okay? Flexibilidade e adaptação face à mudança. Toda a gente tem que ter. E um erro. Trabalho em equipa. A palavra é tão bonita que toda a gente diz, toda a gente tem que ter. E não tem? Não. Não explicou. Exatamente. Se o trabalho que tu exerces nessa organização, se o trabalho que tu estás a exercer nessa organização for um trabalho que te obriga a trabalhar em equipa, convém que tu tenhas a competência de trabalho em equipa. Mas se o trabalho que tu estás a exercer é um trabalho de empreendedorismo, onde tu não tenhas de trabalhar em equipa, se tu tiveres a competência de trabalhar em equipa, está-te a gerar frustração porque estás a exercer um trabalho para o qual não podes aplicar as competências que tens. Mas onde é que num hotel não se trabalha em equipa? Tantas os sítios, tantas as organizações. Por exemplo, o que é um empreendedor?
O empreendedor, deixa-me fazer esta pergunta, o empreendedor pode ser um líder de equipas? Pode, mas não era a mesma coisa. Porque o empreendedor trabalha sozinho. É o tipo das ideias. O empreendedor, regra geral, corre mais rápido do que as suas equipas. Okay? O empreendedor, as equipas, se não forem mais empreendedores do que ele, estorvam-no, fazem com que o indivíduo não tenha feitio, que queira fazer as coisas sozinho, porque é um empreendedor. Okay? Isso explica muita coisa. Nós temos cá um exemplo lá de... Então já faz sentido o que eu estou a dizer. Estão a ver, quando uma coisa é trazida à superfície, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, não é? Portanto, mas isto é verdade. Compreender as competências, elas, um dos princípios fundamentais da competência é a utilidade da competência. As pessoas só devem ter ou só devem desenvolver as competências que são úteis para o trabalho que estão a exercer. Porque, por exemplo, se me derem se me treinarem numa competência que é direção e desenvolvimento de pessoas, ok? Isto é uma competência, direção e desenvolvimento de pessoas, ok? E eu não tiver ninguém para desenvolver, não é? Nem para dirigir, o que é que eu faço com essa competência? Estou a serrar presunto, não é? Qual é a minha sensação dentro da organização? Frustração. É ou não é? Portanto, as competências devem ter utilidade relativamente à função. Não é ter por ter. Porquê? Porque as competências transformam o nosso agir. É como a caipirinha que nós vamos ingerindo, como as coisas que nós vamos comendo, que se vão transformando em nós. Okay? E quando nós ingerimos isto e se transforma em nós, é natural que nós começamos a agir em função da coisa que nos transformamos. Quando nós nos transformamos em algo que não podemos utilizar depois, frustração. E depois trazemos alguém para fazer uma coisa que é: vamos fazer uma formação em retenção, reter os quadros, reter os talentos, reter não sei das quantos. E alguém tem de dizer: espera aí, parem de desenvolver competências, não é? Ou pôr as pessoas com competências em funções que não devem exercer essas competências, porque só vocês estão a gerir ou a gerar graus de frustração dentro das pessoas, na organização. Pensar sempre que não há um portfólio de competências para toda a organização, o que existe são portfólios de competências para determinadas funções. E quando a pessoa muda de função, tem que desenvolver nova competência. Tão simples, ok? Eu não sei se nós estamos aqui entre todos licenciados. Ok? Não sei. Okay? Mas vamos imaginar, estudarmos o secundário. Nós tínhamos um conjunto de competências para o secundário. Passamos para a faculdade, as competências tiveram que mudar completamente. Porque no secundário, o professor é muito mais dirigista. Não é? Controla-nos. Se nós estamos a tomar notas, se nós não estamos, se estamos a fazer aquilo, se fizermos os trabalhos de casa, vai para a faculdade. O professor quer lá saber se tu fizeste, se não fizeste, se não sei das quantas. Se não tiveres uma competência que é a capacidade de trabalhares de forma autónoma, não é? Porque se és uma pessoa que estás habituada a ser liderado e que o professor esteja sempre a pôr pressão por causa dos trabalhos de casa, disto e aquilo todo, já foste. É ou não é? Portanto, ou seja, nós tornamos-nos, muitas vezes, somos competentes, mas mudamos de uma área para outra e tornamos incompetentes. Porque não temos aquelas competências desenvolvidas. O princípio de Peters. O princípio de Peters, exatamente isso. Okay? Nós vamos ser promovidos, somos promovidos até ao limite máximo da nossa incompetência. Ok, perceberam o exemplo aqui no caso do João, ou no caso da Renata e da Adelaide, claramente faltou aqui resistência da Renata e do Adelaide. Faltou resistência à pressão, ok? Faltou resistência à pressão e faltou flexibilidade face a circunstâncias em mudança, ou situações em mudança. Já agora deixa-me fazer essa pergunta. Então como é que se desenvolve, por exemplo, resistência à pressão? Se ele não tem, se ele não teve, como é que pode passar a ter? Como é que se resolve? Mas tu diversas vezes nas situações de... Colocá-lo à prova várias vezes, está assim. Ok. Desenvolvendo essa competência. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Pode ser que se cause um trauma no rapaz, não é? Que ele nunca mais queira ir à escola. Existe uma forma. Primeiro é, ok? Nós temos, sobre competências, deve ser percebido desta forma. Nós temos a competência. Nós falamos da competência. Mas quando eu digo competência, como é que é? Resistência ao stress, né? Resistência à pressão. Resistência à pressão. Isto é apenas um nome. Isto não é uma competência. Quando eu digo resistência à pressão, nós identificamos uma competência, mas a única coisa que eu disse foi um nome. É ou não é? Isto não é uma competência, isto é um nome. Okay? O que é que faz esta competência ser competência? É um conjunto de comportamentos, okay, que, quando manifestados, desenvolvem aquela competência. Portanto, eu tenho é que perceber quais são os comportamentos, não é? Que comportamentos é que ele tinha que manifestar? Este. Então, ele, para manifestar a competência, tem que ser treinado no desenvolvimento daqueles comportamentos. Primeiro, tem que ser identificados os comportamentos. Treinados os comportamentos, desenvolve-se a competência. Okay? Nunca ninguém desenvolve. E depois é assim, nos comportamentos, eles existem 4 níveis. Nós temos ali fora um piano, não temos?
Quem toca piano? Alguém toca piano? Não. Se eu pegasse em vocês e dissesse agora vão tocar piano, vocês sentavam-se ao piano e começavam ali a tocar nas teclas, ok? Em que fase do processo de desenvolvimento da competência de tocar piano, quem é que vocês estariam? A iniciação. Vamos imaginar que vocês aprendiam uns acordes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e já conseguiam, portanto, fazer ali os acordes básicos e tocar 2 ou 3 músicas de acordes simples. Dunas são como divãs, biombos indiscretos de alcatrão sus. Vais ter que pagar mais por causa disso. Rasgados por cátios de hortelã. É uma música simples, né? Tem 4 acordes. Estávamos aqui. Em que fase é que estávamos? Não, já saímos. Estávamos na prática. Estamos a praticar. Agora, de repente, a gente já sabe os acordes todos, não é? Dá-nos uma música e a gente, conhecendo a música, já tem os acordes, eu já toco qualquer coisa. Que nível é que estou? Proficiência. É o nível que nós queremos que todas as pessoas, de alguma forma, estejam nas organizações. Mas depois eu pego e já escrevo as minhas próprias músicas. Estou em que nível? Autonomia. Estou no nível de autonomia. Então, o desenvolvimento de competências tem estes 4 níveis. Iniciação, prática, proficiência e autonomia. Ok? Portanto, por isso as pessoas têm que ser expostas a... Não, têm que treinar... Têm que treinar os comportamentos. Okay? Eles têm que treinar os comportamentos, têm que repetir os comportamentos, okay? têm que incorporar a sacarose, têm que incorporar a lima ou o ácido cítrico, têm que incorporar esses comportamentos, porque quando os comportamentos é que são incorporados dentro da pessoa, okay? Então se ele começa a manifestar a competência. Sim, ele tem que ser exposto a isso, mas ele tem que os treinar, ele tem que treinar os comportamentos, ele tem que aprender os comportamentos. Tem que ser exposto às situações. Pode, algumas formas de o treinar pode ser por exposição, okay, à dificuldade, não é? Outras vezes não, outras vezes pode ser por treino. Vamos imaginar que estamos a... Ok, vamos imaginar que a competência do piano, pegando isto como exemplo, ok? Vamos imaginar que cada vez que ele estava a aprender alguma coisa no piano, vocês, iniciação, pum, punham-no em frente a uma plateia. Ele estava perante a situação que lhe gerava stress, ok? Era cedo. Ele só pode estar diante, portanto, da plateia quando ele tiver a certeza que já domina. Okay? Portanto, continuamente pôr o Renato perante testes de surpresa, sem desenvolver o conjunto de comportamentos. Eu vou passar por isto, eu vou explicar quais são os comportamentos e como é que se faz, sem grande stress. Okay? Pode haver circunstâncias em que a forma de aprender, não é perante a dificuldade, mas nem todos os comportamentos ao serem aprendidos são dessa forma, são perante a dificuldade. Alguns têm que ser em ambiente controlado, têm que ser em ambiente seguro, têm que ser em ambiente em que a pessoa quer aprender e quer incorporar, portanto, e não rejeita. Okay? Por exemplo, no ensino, nos miúdos, aquela pressão de fazer os trabalhos de casa, vai, estuda, aprende e repete, e quanto mais repete, okay? Chega um ponto que há um ódio, portanto, àquela matéria, ao estudo, ao trabalho de casa. Estão a perceber? Portanto, algumas coisas podem ser expostas, mas há outras que têm que ser treinadas antes. Okay? Nós já vamos ver isso. Permita-me fazer aqui uma todas. Não acha que, por exemplo, a matemática como disciplina, onde a maioria das pessoas chumba, não acha que deve-se treinar a parte comportamental que deriva dessa disciplina? Não acha que é uma boa analogia para pegar esse caso que está a falar? O problema é assim, tudo aquilo que estás a dizer relativamente não só à matemática, mas a todas as disciplinas difíceis, podiam-se resolver de uma forma muito simples. Há um psicólogo chamado Howard Gardner que desenvolveu e estudou 8 tipos de aprendizagem diferentes, ok? Quando nós falarmos, nós temos a próxima formação, que é a formação Training Coaching, eu vou falar das 8 inteligências de Gardner. Então nós temos 8 formas diferentes de aprender, existem 8 formas de inteligência. No ensino, regra geral, nós utilizamos a visual, portanto linguística e matemática. São 3 tipos de linguagem. Só utilizamos isso, ok? Que é projetamos, vemos, linguagem, porque explicamos, não é? E lógica. Okay? O que é interessante no desenvolvimento do cérebro humano, nós temos 3 tipos, o nosso cérebro é composto por 3 cérebros, vou dizer assim. Nós não temos um cérebro, nós temos 3. Nós temos um primeiro cérebro, que é o chamado cérebro reptiliano. É o cérebro mais primitivo que nós temos. E chama-se reptiliano porquê? Porque é responsável pelas nossas reações de medo e fuga. Okay? Há um perigo e a gente foge. Okay? Certo? Que é preparado para a luta, para a defesa. Não é? Tem a ver com os répteis. Eles já nascem preparados para caçar, para lutar. A sua preocupação é a alimentação, não é? E reprodução. O réptil faz isso. Nós temos essa base de cérebro, o cérebro reptiliano. Okay? Depois temos acima desse cérebro, temos o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema das emoções. Okay? É o sistema das emoções. É tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que as emoções todas que nós temos está no sistema límbico. Temos uma terceira camada do cérebro, que é o neocórtex. O neocórtex é responsável pelo juízo, pela moral. Okay? Vou-vos dar um exemplo. O sistema límbico diz que está ali uma mulher muito boa, espetáculo.
né, vou trair a minha mulher. O sistema, o neocórtex diz, não há moral nenhuma disso, não podes fazer isso. Ou seja, o sistema límbico atrai-me, não é? A indução, está ali uma coisa boa. O neocórtex diz que não, é moral, ok? Portanto, é ética. Então o que é que acontece nas crianças? O sistema, o neocórtex, continua a crescer até aos 20, 21, 22 anos de idade. O que significa que a maturidade, aquilo que nós chamamos de maturidade, é a última coisa a desenvolver-se no ser humano. Mas o sistema límbico, que é as emoções, não é? Estão logo lá, ok? Por isso é que é muito difícil as crianças reagirem a coisas. Eu quero isto, não é? Vocês dão aqui um repousado, está aqui um repousado aqui em cima. Hoje, não é? Tens este repousado, mas se esperares até amanhã, comes 2. Eu como as Eu sei lá o dia da manhã, hoje eu vou comer o de hoje, o da amanhã logo se vê, não é? Enquanto que nós, não é, racionais, porquê? Porque temos o neocórtex bem formado, nós não, espera aí, mais vale passar a necessidade de hoje, não é? E ter 2 amanhã. Para isso é preciso que o neocórtex esteja desenvolvido. E nós às vezes exigimos, na aprendizagem das crianças, comportamentos próprios do neocórtex que não está lá. Ok? Por isso a aprendizagem deve ser lúdica. O ensino da matemática e de todas as outras disciplinas, para aquelas crianças que funcionam através da lógica, porque têm inteligência lógica desenvolvida, funciona bem. Mas, por exemplo, para quem é sinestésico, okay? Sinestésico é através das emoções do movimento, podia aprender a história da matemática com coisas mais físicas, okay? Com exemplos mais palpáveis, com laranjas cortadas ao meio. Uma vez, lembro, o meu filho, por exemplo, tem dislexia e tem muita dificuldade da aprendizagem, tem muita dificuldade na escola por causa da leitura. Quem é dislexia tem muita dificuldade na leitura, não põe vírgulas, nem pontos, nem acentos, nem nada, e torna-se difícil perceber os textos. Mas eu lembro uma vez na matemática em que ele estava a tentar perceber as frações. Okay? Eu estava a tentar arranjar uma forma, eu sabia que frações com lógica ele não vai lá, porque não é a forma dele pensar. Okay? E de repente ele sabe ver as horas. Então, através das horas foi fácil explicar as frações. Que horas é que são? 11 e 1/4. Quer dizer, então 11 e 1/4. Porquê que é 1/4? Porque o relógio tem 4 quartos. 1, 2, 3, 4. Então, através do relógio, eles perceberam as frações. E uma vez fez uma analogia. Okay? Ou seja, eu tive que ensinar com qualquer coisa que ele percebia, para ele, algo concreto, para ele perceber o abstrato. Na escola é muito difícil, tendo uma aula com uma turma com 30 alunos, com horário para cumprir, com professores desmotivados, que vivem em Bragança e dão aulas em Portimão, coisas como estas, não é? Fazem com que, pá, quem lá saber, isto não é meu nem do meu pai, mas é despachar. Quem passou, passou, quem não passou, fica para trás. Então, e os professores, eles sabem isto, só que não têm tempo em ambiente de sala de aula para explicar os vários tipos, portanto, de inteligência e desenvolver os vários tipos de inteligência, portanto, dos seus alunos. E então, como está tudo focado nas literacias cognitivas, não é? Quem não é, portanto, quem não funciona através da lógica, não é? Ou do visual, portanto, outras formas de literacia, outras formas de inteligência não são desenvolvidas na pessoa. Ok? Bom, isto aqui está mais ou menos percebido. Mais uma história. Estão a ver? Vocês estão a ver como é que eu estou a funcionar convosco? Histórias. Qual é a maneira mais fácil de reter? Está, o slide está correto. Exatamente. Nos Estados Unidos da América, na altura da segregação racial, okay? Segregação racial, sabe do que eu estou a falar, não é? Estava um indivíduo, um vendedor de balões numa praça pública a vender balões. Okay? Tinha balões de várias cores, todos eles cheios, não é? E de vez em quando um negócio parava um bocado, ele soltava um balão, não é? E ia para o balão. As pessoas olhavam para o balão, viam o balão portanto, a subir e eventualmente queres perder o balão, deixa lá e comprar-lhe o balão, não é? Ele utilizava aquela estratégia, portanto sacrificava um balão para chamar a atenção das pessoas, uma estratégia de marketing, e as pessoas iam comprar, portanto, um balão. Até que uma miúda de cor negra, 8, 9, 10 anos, não é? Vai ter com o vendedor de balões e pergunta: os balões pretos também voam? Os balões pretos também voam? E o vendedor de balões, carinhosamente, portanto, virou-se para a menina e disse: filha, é o que está dentro do balão que faz o balão subir, não é a cor do balão, é o que está dentro do balão que faz o balão subir. E então eu pergunto-vos, será que vocês podem voar? Se vocês tivessem que voar, o que é que faria com que vocês voassem? Na vossa profissão, nos vossos sonhos, naquilo que vocês querem alcançar, em tudo aquilo que vocês querem fazer da vida. O que é que vai fazer com que vocês consigam fazer esse voo? Está lá escrito. É o que está dentro. É o que está dentro, não é? De vocês que vos vai saber, que vos vai fazer subir, não é? É o que está dentro de cada um de vocês. São um conjunto de competências, não é? Que cada um de vocês desenvolver, que vos vai levar da posição onde vocês estão agora para a posição onde vocês querem estar. É aquilo que está dentro de vocês. E quem é que pode pôr isso dentro de vocês? Vocês. Mais ninguém.
Ninguém, ou seja, vocês são os únicos responsáveis pelo vosso sucesso na vossa vida. E deixem-vos dizer uma coisa, que foi a primeira formação que nós temos aqui, foi sobre o processo de tomada de decisão. Okay? E sobre o processo de tomada de decisão nós aprendemos uma coisa que é, okay? O nosso passado não é responsável pela posição que nós estamos hoje. O nosso passado não é responsável pela posição onde nós estamos hoje. Aquilo que é responsável pela posição onde nós estamos hoje foi as escolhas que nós fizemos no nosso passado. Não foi o que nos aconteceu. Foi as escolhas que nós fizemos em cima daquilo que nos aconteceu. Isto é muito interessante. O que é que isto diz sobre o nosso futuro? Podemos falar sobre as escolhas que a gente irá fazer. Exatamente. O nosso futuro será resultado das escolhas que nós começamos a fazer hoje. Claro que há aqui uma coisa que também é verdade. Que nós somos livres para escolher, mas depois de escolhidos ficamos muitas vezes refém das escolhas que fizemos. É ou não é? Portanto, há coisas. A gente não se pode arrepender de ter um filho. Não convém. É ou não é? Ou seja, não é? Portanto, há escolhas que a gente faz, que a gente pode escolher de novo, não é? Mas há outras escolhas que a gente faz que a gente fica agarrado a elas, não é? Há coisas, isto para dizer que há determinadas escolhas que a gente pode escolhê-las novamente, mas há outras escolhas que a gente não pode fazer, não é? Portanto, nós temos que saber nos processos de tomada de decisão o que é que nós podemos escolher. Nós vimos que há escolhas que são irreversíveis, que são condicionais, outras incondicionais, não é? E temos que todas as decisões que nós avaliamos devem ser com base nesses critérios. Mas a coisa importante sobre as competências é que é aquilo que está dentro de nós, ok, que nos faz, portanto... Ok, preciso ver algo. Alguma pergunta? É aqui uma questão. Sim. Por vezes, quem lidera a nível de topo, tem por hábito ou estratégia agarrar num líder que apresentou bons resultados, que apresentou que está a fazer bom trabalho e que diz assim: não, tu estás confortável aqui e eu não te quero andar aqui, quero tirá-lo da zona de conforto. Portanto, o que é que essa pessoa, vê alguma coisa nessa pessoa, vê que ele pode ser, não sei, mas há muito essa estratégia de tirar as pessoas da zona de conforto. Sim, porque é assim, há estudos que dizem que a mente, uma vez que seja esticada, okay, dificilmente ela volta, portanto, à posição anterior. Okay? O que é que isto quer dizer? Que significa que nós temos uma capacidade, de alguma forma, ilimitada de aprender coisas novas. Agora é assim, isso deve ser feito, mas deve ser bem feito. Okay? Ou seja, se eu pego uma pessoa, acho que foi o Renato que utilizou há bocadinho o princípio de Peter, exatamente, o princípio de Peter, okay? Que é a pessoa ser promovida até o máximo da sua incompetência. Porque o líder que faz isso deve perceber que os bons resultados que tu estás a obter neste momento, nesta função, dependem do conjunto de competências que tu tens que são adequadas ao que estás a fazer. Quando te pega nesta posição e leva-te para uma posição diferente, ele tem que saber que há um conjunto de competências que tu não tens, não é? Que devem ser adquiridas primeiro para poderes exercer aquela função com o nível de proficiência que fazias nessa. Porque senão a pessoa diz: olha, quando estavas ali estavas bem, agora em vez de estar aqui tornaste-te um nabo. Não, não tornei um nabo, havia competências aqui que eu não dominava. As minhas competências foram treinadas, lembras que eu falei há bocado, da utilidade da competência. Okay? As competências são úteis para qualquer coisa. As competências não são coisas que a gente tenha, não é tipo um armário, não é? Como eu tenho lá com as minhas gavetas ou com o relógio, que eu vou lá e escolho a gravata que vou pôr hoje. Competências não são assim. Okay? Competências a gente tem que ir a desenvolver. Portanto, isso é muito interessante para o desenvolvimento da pessoa. Sai desta posição e vai para aquela, saiu da zona de conforto, ok? Mas é preciso treinar, preparar essa pessoa, quer com as competências técnicas, quer com as competências comportamentais, para que o nível de exigência ou o nível de sucesso seja igual àquele que era manifesto na posição anterior. Eu não sei se isto respondeu à tua pergunta. Okay? E deve ser feito, senão as pessoas não crescem nas organizações. Normalmente isso faz para fazer o desenvolvimento da carreira. Sim, exatamente. Das pessoas, é para tu chegares aqui e deves passar pelas diferentes... Exatamente. Mas eu, olhando para o nível de leadership, essa pessoa que está a tomar essa decisão corre dois riscos. Corre o risco de eu não me adaptar à nova função e corre o risco da outra pessoa que vir ocupar a minha função não ter os mesmos resultados que estava a ter. Isso deve vir no seguimento da demonstração de uma ambição dessa mesma pessoa, okay. não claro. Porque o líder ou o... Porque lhe apeteceu, não é? Pois. Não, há um plano de carreira. Assim, nas organizações há um plano de carreira, há uma preocupação com o desenvolvimento das pessoas. E isso pode e deve ser feito, okay? Mas sempre garantido que a pessoa é preparada, não é, para exercer essa função.
Okay? Isso deve ser feito. Ou seja, as pessoas devem mudar dentro das organizações. Faz todo sentido. E quando isso acontece, ficamos com uma visão mais holística da organização. Do ponto de vista do líder que não quer baixar performance num determinado departamento, não é? Não quer baixar performance, deve preparar-o. Porque vamos imaginar, se eu tinha aqui o Zé Manel, okay? E tenho aqui o Zé João. Vou pegar o Zé João, que é bom na sua função, e vou pô-lo na função do Zé Manel. Okay? Se o Zé João não for tão bom como o Zé Manel, o que é que vai acontecer com os resultados deste departamento? Vão cair. Nenhum gerente, nenhum gestor, nenhum líder quer isto. Okay? Certo? O seu objetivo não é pôr a culpa depois no funcionário. Não é? Também ele deve perceber, por exemplo, eu posso dar alguns exemplos práticos e concretos. Quando eu estava numa empresa que era... Trabalhei numa empresa que era a Nabisco. Okay? Não sei se o nome diz alguma coisa. Orel, Filipinos, Belgas, Chipsaós, Latina Royal, por aí fora. Portanto, hoje pertence ao grupo Kraft. Mas na altura tínhamos uma equipa muito grande e havia muitas vezes necessidades por reorganizações de zona de eu ter vendedores que tinha que colocar nesta zona, naquela zona. Eu tinha um indivíduo, não sei se ele vai ver, não estou a gravar isto, não sei daqui, que chamava-se o Abílio. Ele não se chamava o Abílio, chamava-se Abílio. Okay? Era o melhor vendedor, portanto, ele era muito bom. Ele era um cão de fila, era muito bom vendedor. Não é? E ele tinha um conjunto de competências, eu na altura, confesso, eu não dominava, não sei o que sabia, não sabia o que sei hoje, não é? Porque se eu soubesse o que sei hoje naquela altura, isto responde à tua pergunta sobre o líder, tem que saber, ok? Sobre com espécie de liderança. Eu às vezes tinha que fazer reorganizações de zona, e se eu dava uma zona nova ao Abílio, aquela zona subia. E eu pegava na zona do Abílio que tinha dado a outro vendedor, e aquela zona caía. Ok? Se eu soubesse hoje, eu nunca devia ter feito mudanças naquelas pessoas, okay? Sem primeiro perceber, não é, que o Paulo Jorge não tinha as competências do Abílio e que era certo que aquilo ia acontecer. Só que nós muitas vezes agimos em fé, não é? Acreditamos que vai tudo correr bem. E não correu. Eu tive que reajustar zonas, pá, e pôr o seu dono, ou eu pegava no Zé Paulo, no João Paulo, como ele chamava, e punham, porque aconteceu, eram zonas, portanto, coincidentes, não é? Mesmo clientes grandes perdiam faturação por causa da mudança daqueles funcionários. Voltava a trazer o Abílio? Voltava, porque eu era responsável pelos resultados da empresa. Tinha que voltar porque sequer rolava a minha cabeça, com o acionista que ela a saber. É que ele não mandou o Abílio embora da empresa. Não, aqui não foi promoção, aqui foi só reajuste de zonas. Só tinha aqui uma competência que era a capacidade, havia aqui duas competências que eram muito importantes. Uma era flexibilidade e adaptação face à mudança, okay? Que é o Abílio, de repente ia pegar numa zona que ele não conhecia com clientes novos. Não é? Ambos os dois vendedores tinham que passar por isso, okay? Ambos os dois eram bons vendedores. Só que o Abílio conseguia criar empatia, relacionamento e foco nos objetivos muito mais do que o outro. O outro levaria muito mais tempo até criar uma relação, portanto, e as vendas são muitas vezes uma relação emocional que nós criamos com os clientes. Ele levaria muito mais tempo a criar essa empatia. Só que esse tempo custava dinheiro à empresa. E as empresas não podem, ou seja, as empresas quando dão resultados, têm que ser avaliadas com resultados. E naturalmente, mal eu percebi aquilo e paro, travão, volta, ponho ao contrário. Se eu quisesse fazer isso, eu tinha primeiro analisar um e analisar outro, perceber o que é que o Abílio tem, não é, que o outro não tem. O que é que faz do Abílio um... E depois de analisar, tinha que olhar para o outro e perceber, bom, eu consigo pôr o outro igual a este. Então tinha que desenvolver as suas competências. Se eu tivesse feito isso, eu não tinha tido aquele resultado. Mas como eu não fiz, não é, eu obtive aquele resultado. Graças a Deus que eu tive a sapiência de inverter aquilo, não é? Porque senão depois caía em cima de mim. Pronto. O líder também aprende. Portanto, não há tal coisa como nascer sabido. Não. Nós estamos num processo de aprendizagem constante, ok? Olha bem, o que é que está dentro de nós? Competências. O que é uma competência? Não fui eu que inventei, não é? Mas segundo ali aqueles senhores McClelland e Boyatzis, para que percebam, nós hoje falámos de... Quem é que é o reconhecemos como sendo o pai da inteligência emocional? Daniel Goleman, ok? Foi ele que escreveu o livro Inteligência Emocional. Daniel Goleman foi aluno, portanto, do Sr. McClelland. Quem desenvolveu o conceito de inteligência emocional e das competências foi, portanto, McClelland. Daniel Goleman escreveu o livro, ok? Pronto. Mas este senhor, e essencialmente a inteligência emocional, está baseada em competências, ok? A inteligência emocional está baseada em competências. Só para vocês perceberem, não sei se vocês sabem como é que surge este conceito, porque é que se fala tanto da inteligência emocional. Posso fazer aqui um parênteses de 5 minutos só para vos explicar, de uma forma muito simples. Estes senhores fizeram alguns testes com alunos de escolas, okay? E então identificaram um conjunto de alunos cujo seu QI era muito elevado e, por consequência, os seus resultados académicos eram também elevados. Selecionaram um outro grupo de alunos em que o seu QI era relativamente mais baixo que o anterior e que os seus resultados académicos
eram também mais baixos. Então o que é que nós temos aqui? Um grupo de QI elevado, um grupo de QI baixo. QI elevado, resultados académicos elevados, QI baixo, resultado académicos baixos. Só que eles seguiram este grupo, estes dois grupos, depois da universidade, okay? Quando eles entraram no mercado de trabalho. E o que é que eles vieram a descobrir? Vieram a descobrir que do grupo do QI elevado tinha havido indivíduos que tinham tido sucesso no mercado de trabalho, mas que no grupo do QI elevado tinha havido indivíduos que não tinham tido sucesso nenhum no mercado de trabalho. E descobriram que no grupo do QI baixo tinha havido indivíduos que tiveram sucesso no mercado de trabalho e indivíduos que não tiveram sucesso no mercado de trabalho. Qual foi a conclusão que eles chegaram, obviamente? O que fez a diferença não foi o QI. Que o QI não fazia diferença. É mais isto. Então o que é que eles foram fazer a seguir? Bom, se não é o coeficiente de inteligência que faz a diferença, o que é que faz com que indivíduos com QI elevado tenham tido sucesso e que sem QI elevado tenham tido sucesso também, e outros que com QI elevado não tenham tido e QI baixo também não tenham tido? Foram investigar outras variáveis. Então chegaram à conclusão que foi um conjunto de 16 competências que ambos os indivíduos manifestavam. Okay? E eram competências de relações interpessoais, de autoaprendizagem, era um conjunto de 16 competências que todos eles manifestavam de forma igual. Então era o autodesenvolvimento dessas competências que fazia com que estes indivíduos conseguiam ter sucesso no mercado de trabalho. E é daí a base das competências, portanto foram estes senhores que efetivamente as desenvolveram. Claro que depois a inteligência emocional juntou este grupo, não é? Começou a trabalhar a partir do desenvolvimento das competências, e pronto, e depois houve assim um grande entusiasmo à volta das competências. Eu continuo a manter-me entusiasmado, porque acho que aquilo serviu apenas para se vender um produto às organizações, fazer com que as organizações comprassem a avaliação de competências, mas o sumo, o fundo, o fulcro, muita gente não está a fazer. Okay? Eu tenho-me apercebido disso ao trabalhar com outras grandes organizações que vão analisar os modelos de competências e isto está pela rama, isto é só para inglês ver, quer dizer, não, isto podia ser muito mais profundo e dar muito mais trabalho. Em resultado, esta é a designação deles, o conjunto de qualificações que a pessoa possui para exercer um trabalho com um nível superior de performance. Eu gosto de dizer, okay, que a competência é a transformação de potencial em real. Okay? Competência só se manifesta quando existe um comportamento. Se não existir comportamento, não existe competência, só existe potencial. Okay? Potencial é algo que está ali dentro, não é? Mas só se manifesta com um comportamento. Okay? Portanto, a competência torna-se visível, cá está, através da manifestação de comportamento. Okay? Tudo que são literacias, tudo que seja por uma questão de estudo, até pilotar um avião, okay? Até pilotar um avião é uma literacia técnica. Agora, pilotar um avião, como é que se aprende a pilotar um avião? Fazem ideia de como é que é? Simuladores. Simuladores. Ninguém pega num avião, não é? Vamos lá aprender, porque se cair não se levanta. Então é no simulador. Aquilo é muito parecido com o real, mas continua a ser simulador. É ou não é? Agora nós temos dois bons pilotos que aprenderam com o simulador. Okay? E no simulador eles também simulam tempestades, simulam aquela... mas continua a ser o quê? Uma simulação. Não é? Agora estão dois pilotos lá em cima, não é? No avião, no meio de uma grande tempestade. Tecnicamente os dois são perfeitos, não é? Mas há um que tem altos níveis de resistência à pressão e outro, por exemplo, não tem. Pode muito bem acontecer que numa situação dessas, o tecnicamente habilitado, mas com baixo nível de resistência à pressão, pode ficar com medo simplesmente e permitir que esse medo bloqueie, e tal como tu não te lembraste das fórmulas matemáticas, ele não se lembra sequer como se pilota o avião. Okay? Paralisa, não é? Certo? Okay? Porque tem medo. Muito bem. Já vos falei há bocado, quando dei o exemplo do Schumacher e do Pedro Lamy, daquilo que são as competências pessoais e dos fatores de suporte. Na verdade, não nos iludamos, porque assim, para que a competência se manifeste, há algumas coisas que são responsabilidade da empresa, são responsabilidade da organização. Responsabilidade da pessoa são os chamados fatores pessoais. O que é que está ali? E aqui vou responder um bocadinho à tua pergunta de há bocado, Helena. Será que alguma coisa vem connosco? A competência não vem connosco. Okay? A competência desenvolve-se. Mas as aptidões, motivações, traços de personalidade, valores, conhecimento, experiência, representações da realidade, eu pus ali que capacitam ou não a criança, porque também dou formação para pais e para, então, habitar com a criança, e pronto, fica com a criança, também nós somos internamente crianças, portanto não há problema nenhum. Tá? Para estruturar a sua ação em determinado contexto, ou situação ou realidade. Mas os fatores de suporte, o aprendente não tem. Os fatores de suporte são externos. Okay? São o quê? Processos pedagógicos, estruturais, conjunturais, sistemas e processos de ensino, sistemas de gestão dentro das organizações. Okay?
pessoa para fazer uma boa gestão, não é? Tem que ter, no mínimo, boas ferramentas de gestão para poder trabalhar com elas. Não se faz gestão ao olho. Okay? É preciso ter ferramentas de trabalho. E isso não é a pessoa que tem, é a organização que tem. Okay? É um bocadinho como dizer, aquele indivíduo, já que estava a falar há bocado dos meus vendedores, é mais fácil um bom vendedor ter sucesso se tiver um bom produto para vender e ao mesmo tempo ele ter boas competências de venda. É ou não é? Posso ter boas competências de venda, mas se o meu produto ninguém o quiser, não é? Engana alguns, mas não engana todos, não é? Bob Marley cantava, You can fool somebody sometime, but you can't fool everybody all the time. É? Ele cantava isto, mas acho que a frase é do Benjamin Franklin. É. Mas o Bob Marley cantava, posso cantar? You can fool somebody. Por acaso não vou, porque eu não sei cantar reggae. Ok, aqui estamos ok, não é? Então como é que isto funciona? No lado direito tem ali um bidon. Quem é que é o bidon? Bidons. Okay? Vamos contar uma história de bidons. Há dois malucos que fogem do manicômio. Okay? Dois malucos fogem do manicômio. E eles vão a correr, vão a fugir, a polícia vai atrás deles. Okay? A polícia vai atrás deles e eles entraram num beco. Um dos malucos saltou para dentro de um bidon, escondeu-se lá dentro. Não é? A polícia entrou no beco, não viu ninguém. Não é? O outro tinha-se escondido dentro de um saco. E então, quando a polícia entrou, viu ali o bidon, deu um pontapé no bidon e o tipo que estava lá dentro respondeu: bidon! Chegou ao pé do outro, estava dentro do saco, deu-lhe um pontapé e o saco respondeu: sacom! Já foste. Já foste. Ok. Então, na realidade, nós somos uma espécie de um sacom ou um bidon vazio, onde os nossos fatores pessoais, que são os nossos valores, traços de personalidade, experiências, conhecimento, tudo isto, não é? Mais os fatores de suporte, os mecanismos de automatismo, processos organizativos, sistemas de trabalho, tudo isto junto, ok? Vem então para dentro de nós e permite a construção da competência. Ok? Exatamente como... Vocês lembram-se disto? Tabela periódica dos elementos. Okay? Esta vai ser, tal como da semana passada, vocês se lembram da laranja, não é? A laranja significava o quê? O conflito, não é? Para que és a laranja? Não é? Aliás, foste tu e a Tânia que fizeram, eram as duas irmãs, não é? Estavam a discutir, para que és a laranja? Não é? Era a metáfora, portanto, da gestão de conflitos. Aqui a nossa metáfora é a tabela periódica dos elementos. Nós somos isto, cada um de nós é uma determinada conjugação, portanto, daquela tabela. Okay? Uns de nós temos mais moléculas de determinadas coisas, outros têm menos moléculas de determinadas coisas, que faz com que uns sejam mais altos, mais baixos, mais fortes, mais loiros, mais morenos. Nós somos aquilo. Nós somos aquilo. Significa que se eu pegar e substituir esta tabela por esta, começa a aquecer. Começa a aquecer. Esta é a minha tabela periódica dos elementos. Então o que é que vocês conseguem ler ali? Conseguem perceber que existem três áreas que são fundamentais, três áreas de competências. Temos competências de âmbito pessoal, temos competências de âmbito social e temos competências de trabalho. Okay? Para cada função dentro de uma organização, okay? Quer seja o diretor-geral presidente do Conselho de Administração, quer seja o escansão, quer seja o concierge, quer seja o porteiro, não importa. Okay? Tem um conjunto de competências que deve ser o conjunto de competências que são necessárias para a sua função. Okay? E não o conjunto de competências que são iguais. Portanto, vocês acham que o indivíduo, que a pessoa, sei lá, que está, não é por desprimor para a pessoa, esqueçam isso, nunca está na minha natureza, mas a pessoa que faz a limpeza dos quartos terá que ter o mesmo nível de competências que o diretor-geral do hotel? Claro que não! Primeiro que não se lhe pode exigir, não é? Que a pessoa tenha responsabilidade sobre a estratégia do grupo, enquanto que o outro tem a responsabilidade sobre a estratégia do grupo e sobre os resultados. Já não é? Portanto, as competências devem ou não devem ser adequadas, portanto, à função. Sempre. Okay? Competências transversais não cumprem propósitos de realização. Então nós temos, este é o meu modelo, okay? Eu tenho um modelo próprio, desenhado, implementado, não vos estou aqui a vender um modelo, okay? Certo, Marta, não te estou a vender um modelo, mas se o comprares eu vendo, okay? Estás perfeitamente à vontade, portanto não é esse o objetivo. Só que vos estou a falar de uma coisa prática, okay? Portanto, ou seja, vai ser muito prático, coisas muito concretas, portanto, que eu faço com este modelo. Então nós temos, eu tenho aqui 23 competências, okay? Vamos passar por elas. Nas competências sociais temos identificação e integração com a empresa. É chamado o quê? Identificação e integração com a empresa. É a cultura, é o vestir a camisola.
ok? É ter a camisa vestida, chama-se isto. Essa competência, queremos pessoas que vistam camisola. O que é que isso quer dizer? Identificação e integração com a empresa. Pessoas que vistam camisola, ok? Isso desenvolve-se e ensina-se. Depois temos direção e desenvolvimento de pessoas. Vocês vão ter isto tudo, não se preocupem, eu mando as apresentações. Depois tem trabalho em equipa, liderança, persuasão e negociação, estabelecimento de relações interpessoais, orientação para o outro, delegação, trabalho em equipa está aqui repetido. Okay? Pronto. Ou seja, estas são competências de âmbito social. Depois temos competências pessoais, que têm a ver com a pessoa. São o quê? Adaptação e flexibilidade face à mudança. Comunicação oral, disponibilidade, autoafirmação, inovação e criatividade, comunicação escrita, iniciativa e autoaprendizagem. São competências de âmbito pessoal. Depois temos competências de trabalho. Orientação a resultados, resistência à pressão, não é? Visão, planificação e organização, autonomia e tomada de decisão, capacidade de análise e síntese e definição de prioridades. Okay? Agora vou-vos dar um modelo de seguida que explica porque é que a gente falha, porque é que a gente sucede, porque é que a gente atinge resultados ou não. Está aqui. Como é que funcionam as competências? Okay? Perante uma situação, okay? O que é uma situação? O que é um evento? Nós vimos aqui no caso da Adelaide e do Renato, nós vimos uma situação. Qual era a situação deles? Teste surpresa. Okay? Perante uma situação, nós depois fizemos aqui uma mudança de cargos, não é? O que é isto? É uma situação. Qualquer evento, não é? Qualquer evento é uma situação. Então, perante uma situação, seja ela qual for, uma mudança de profissão, uma mudança de escalão na escola, um teste surpresa, o que quer que seja, okay? Nós chamamos isto de eventos de aprendizagem ou situações. Okay? Então, perante uma determinada situação, existem várias possibilidades de resposta. O que é que são as respostas? Várias possibilidades de resposta. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que são as várias possibilidades de resposta? Vários caminhos. Vários comportamentos. Vários comportamentos possíveis. Okay? Ou seja, perante uma determinada situação, eu posso ter vários comportamentos possíveis. E como é que eu classifico esses comportamentos? Por níveis de resposta. O comportamento pode ser um comportamento de iniciação, lembra-se do piano? Okay? Pode ser um comportamento de prática, pode ser um comportamento de proficiência ou pode ser um comportamento de autonomia. Por outras palavras, é não faço, não sei fazer, não consigo fazer, ou vou dando um jeito, ou faço isto muito bem, ou sou um campeão. Ok? Portanto, são as três possibilidades de resposta. Perante uma situação nova, perante uma situação qualquer que nós somos postos, nós podemos ter 4 tipos de respostas possíveis. Pergunta-chave aqui é, o que é que determina essas respostas? Está lá. Já vimos. É o grau de desenvolvimento das nossas competências, quer sejam técnicas, quer sejam comportamentais, nós hoje vamos falar das comportamentais, estamos só a falar das comportamentais, quer sejam os fatores motivacionais. O que é que, quando vocês ouvem a palavra motivacionais, o que é que pensam que eu estou a falar de quê? Motivação. Sim, motivação. Pensam que eu estou a falar de quê, exatamente? Quando nós ouvimos falar de motivação. Vontade, sim. Okay? Razão para agir. Razão para agir. Muitas vezes nós pensamos em motivação como alegria, bem-estar, estar contente e tal. Não. Razão para agir. Ok? Predisposição. Hã? Predisposição, no sentido de razão para agir. Ok? Tem uma razão para fazer alguma coisa. É isso que se chama, portanto, motivação. Ok? Motivação. Eu costumo dizer que as pessoas não se podem sentar numa cadeira à espera que a motivação venha ter connosco. Não. Antes pelo contrário. Okay? Aliás, o Garfield, aquele gato, dizia: acordei hoje com uma vontade tremenda de trabalhar. Vou ficar aqui paradinho a ver se passa. Vou ficar aqui paradinho a ver se passa. Depois, o que é que nós temos? E reparem bem. Então é assim, qualquer evento que vem até nós podemos responder de 4 formas diferentes, com 4 níveis de proficiência, dependendo do grau de desenvolvimento de competências, fatores motivacionais. Então nós temos, regra geral, todos nós temos uma zona de realização. Isto é muito importante. Todos nós temos uma zona de realização. Todos nós temos um determinado nível que nós estamos a realizar. Okay? A minha pergunta é, esse é o máximo que vocês podem fazer? O que é que seja que nós estejamos a fazer agora representa o máximo que nós podemos fazer? Não. Então significa que alguém vai ter que devolver uma das canetas que eu emprestei. Então nós somos como, e agora nós vamos avaliar as minhas competências de desenho. Nossa, nem eu sabia que era capaz de fazer isto. É um jarro.
Vai encher. Percebemos logo. Isto é um jarro, mas é um jarro de design. Exatamente. Isto é Rashid Karim. Conhecem Rashid Karim? Isto é Rashid Karim, não é? Mas sabem quem é Rashid Karim? É um designer, portanto, da indústria. Okay? Bom, isto é um jarro, ok? Eventualmente a nossa realização atual, portanto, estará eventualmente aqui, ok? Isto representa tudo aquilo que nós somos capazes de fazer? Absolutamente não. Okay? Nós temos então aqui, o tamanho do jarro, okay? É o potencial total, não é? Isto é a nossa zona de realização. Portanto, nós estamos a movimentar-nos aqui. Agora, pegando na palavra e na expressão que o Andy utilizou há bocado, não é? Que é tirar da zona de conforto, ok? Portanto, o que nós estamos a fazer agora é aquilo que nós estamos a gostar de fazer, ou pelo menos nos sentimos confortáveis de fazer, está adequado àquilo que nós sabemos, em regra geral. Pode não ser, há muitas situações de frustração, como eu utilizei há bocado, pessoas estar com competências que não estão a ser úteis para nada. Mas, regra geral, em termos de padrão, nós estamos numa zona de conforto. Esta, a nossa zona de realização, é a nossa zona de conforto. É aquilo que a gente sabe fazer, é aquilo que a gente domina. Eu acho que vos falei numa formação também, das primeiras que nós tivemos, que existe, ainda estou a falar rápido ou já me passei? Está a correr bem. Está a correr bem? Ok. Nós temos, o ser humano é movimentado por duas grandes drives. Okay? Acho que falei nisto, que é a drive que nós temos de evitar a dor e a drive de buscar o prazer. Nós movimentamos entre estas duas forças. Okay? Aquilo que nós fazemos é ou é para evitar a dor ou para buscar o prazer. Certo? Então, quando nós muitas vezes não saímos da nossa zona de conforto, é porque não queremos o quê? Entrar numa zona de dor, não é? Portanto, ou seja, o que é esta zona de dor? É o medo do desconhecido. Ser capaz de fazer ou não, estar à altura ou não, eu aqui domino, sei que sou bom, vou para aquela função, e se eu falho ali, passo de bestial a besta, todas estas coisas ocorrem na nossa mente. Então esta zona de crescimento tem primeiro que passar, okay, por uma zona de constrangimento. Por isso, e agora voltando um bocadinho, Marta, àquilo que nós estávamos a falar, que é como é que nós desenvolvemos portanto, a competência. Se for só pôr a pessoa bruscamente perante a dificuldade, não é? Não diria bruscamente, mas a pessoa tem que ser confrontada com isso. Não é? Por exemplo, uma pessoa que comunica muito bem, que de facto tem um vocabulário cuidado, sabe colocar bem a voz, mas durante, sei lá, apresentações que tem de fazer em público, sente-se constrangida e tem dificuldade na comunicação. Se ela não for exposta a estas situações, como é que ela vai desenvolver esta capacidade de falar em público? Ok. Respondo. Sim, estou para mim, não estou. Mas é que eu diria que se a pessoa tem essa capacidade de comunicação, como era o caso do Renato, ele sabia a matéria. Exatamente. Não é? Portanto, a dificuldade dele era quando estava em situação de stress. Para ele poder treinar isso, ele teria que ser colocado em situação de stress. Deixa pôr a questão agora. Não nessa situação específica, sim. Mas se calhar teria que começar a fazer os testes com tempo controlado. Por exemplo, que é uma situação estressante também, não é? Não, mas mantém-te por falar em público. Sim, não falar em público. Okay. Então, se calhar, começaria por falar para uma plateia mais pequena. Não é? Mas sempre exposta a esta situação do falar em público, que é o medo daquela pessoa. Mas se calhar aquela pessoa. Não é para uma plateia, mas começaria por fazer apresentações para 2 a 3 a 4 pessoas. Eu diria como é que eu faria. Okay? Eu diria como é que eu faria. Na casa agora em frente ao espelho. Não, a primeira coisa que eu faria era preparar o texto, okay, da minha exposição. Preparar o texto da minha exposição. Começava por aí. A seguir, gravar o texto da minha exposição. Okay? E ao gravar o texto da minha exposição, okay, ouvir como é que eu me sou. Okay? Para quê? Tornar a minha voz, portanto, facilitada a mim. Depois, treinar o texto da minha exposição, okay? Primeiro sozinho, em frente ao espelho. Fazer uma coisa que é visualização, que é imaginar-me, okay? Porque a nossa mente, isto é importante, estou a fazer um parênteses que eu estou a dizer, a nossa mente não vê diferença entre um sonho e uma realidade. Okay? Por isso a gente tem pesadelos. O que é um pesadelo? É algo que está a acontecer ao nível do nosso consciente, quando nós estamos a sonhar, mas que nos provoca em nós terror e pavor como se aquilo estivesse a acontecer. É ou não é? Pessoas que têm o pesadelo de estarem a ser perseguidas acordam cansadas. Okay? Completamente esgotadas. Perderam calorias. Okay? Porque tudo aquilo que acontece na nossa mente, para o nosso corpo, é verdade.
Portanto, antes de entrar numa situação em público, esta pessoa devia treinar mentalmente que estaria a falar diante de uma plateia. Se eu estivesse a fazer coaching, okay, a uma pessoa ensinava a falar em público, depois de treinar o discurso, de ter a certeza que dominava a competência técnica, quer saber o que é que eu vou falar, então ela ia fazer, durante um período, imaginar na sua mente, okay, que está perante uma plateia, okay, e fazia visualizar aquela plateia como estando ali, uau, ele é bom a bater palmas. Então ele está aqui a fazer o seu discurso na sua mente, e papapá, e tapapi, papapá, e os resultados, isto só acontece na mente dele. Mas ele está a visualizar as pessoas como atentas, a gostarem, ou seja, ele está a criar um imprint no seu cérebro para quando ele estiver perante aquela circunstância, okay, então ele olhar para aquele evento, ou seja, quando aquela circunstância vier, o seu cérebro, não é, que esteve a ser preparado para aquele momento, dá-lhe a descarga de adrenalina que ele precisa porque está perante aquela situação. Chama-se isto de criar uma âncora. Okay? Ou seja, ele cria mentalmente uma preparação para aquele trabalho. Eu faço isto para as formações, por exemplo. Okay? Preparo-me mentalmente, imagino o que eu vou fazer, como é que vai correr toda a formação, como é que eu vou interagir. Eu vejo o filme todo na minha cabeça antes dele acontecer. E imagino, agora já não preciso fazer esse exercício, mas no início imaginava as pessoas contentes, a gostarem, percebe? Imaginava as perguntas que as pessoas faziam, como é que eu respondia. Tudo acontecia primeiro na minha mente. E depois sim, então passava para o pequeno público. Okay? Para um grupo, olha, vais apresentar aos diretores, agora apresenta aqui ao departamento. Okay? Nós vamos te ouvir. E a pessoa faz, e está a desenvolver a competência. Depois vai chegar então à altura em que está perante o público. Passar ali várias fases. A questão do processamento mental é muito importante. Okay? Porque dá essa preparação e ajuda a fazer isso. E depois sim, com o grupo de amigos, a única diferença que eu fazia ao plano que estavas a fazer era a parte do plano, portanto, da mentalização e de preparação mental para aquele lado. A partir daí, portanto, sempre há isso, sem problema nenhum. Okay? Mas lá está, pondo a pessoa gradualmente a enfrentar as circunstâncias, mas nunca o grande, enfim, nunca lançar a pessoa, portanto, para o meio dos lobos sem estar preparada para o fazer. Bom, temos então a nossa zona de crescimento. A nossa zona de crescimento é o quê? É quando nós incorporamos as novas competências. Quando nós incorporamos os novos saberes. Quando nós incorporamos, portanto, tudo aquilo que nós vamos precisar para as novas funções. E depois temos ainda um potencial desconhecido, que eu gosto de utilizar esta metáfora. Quantos de nós já passámos por situações que julgávamos que não íamos sair delas? Quantos de nós já tivemos em situações que achávamos que não éramos capazes de fazer? Eu podia sempre fazer aquela pergunta àquelas pessoas que venceram um cancro, por exemplo, ou que venceram uma doença supostamente invencível, supostamente uma doença terminal, ou coisas assim do género. Okay? Pessoas que passaram por circunstâncias delas, circunstâncias muito difíceis, ficaram desempregados, com filhos e não sei das quantas, e que estavam fora de idade, achavam que nunca mais iam encontrar um trabalho, e depois conseguiram resolver a situação. Okay? Ou seja, pessoas que passaram por situações que achavam que não conseguiam e de repente olham para trás e dizem, pá, eu achava que não passava por aquilo e afinal passei, consegui sobreviver àquilo. Mostra-nos o quê? O potencial desconhecido que existe em cada um de nós. Que é isto que eu acredito. Ok? Eu acredito que, e agora pegando aquilo que eu não sei se a Helena vai voltar ou não. Não. Já não vai. Okay. Yeah. Aquela ideia de não existir limites, não é? É um bocadinho nesse sentido, mas esses limites só se manifestam quando nós somos postos à prova. Exatamente. Porque, por causa da nossa necessidade de nos protegermos e de buscarmos o conforto, nós nunca testamos esse limite. Okay? Só quando às vezes ele vem sobre nós, e saibamos também que nem todos o vencem. Não é? Nem todos o vencem. Algumas pessoas vencem, o que mostra que é possível, ok? Mas, portanto, nem todas as pessoas se podem gabar dessa vitória. Ok, então, se nós crescemos desta forma, se nós vamos nos desenvolvendo e vamos tendo capacidade para fazer coisas, o mesmo é com as competências. Nós temos 4 níveis, e já expliquei isto, não é? O nível da iniciação, da prática, da proficiência e autonomia. Na proficiência acontece a heurística. A heurística, isto é algo que nós, em formação, devemos sempre procurar que aconteça nas pessoas. Okay? A heurística é o ah. O que é que significa quando a pessoa faz ah? Exatamente, percebi. Okay? Quando a heurística acontece, eu começo a fazer relações de causa e efeito. Okay? Eu aprendo por associações. Quando chega, ou seja, isto acontece no nível da proficiência. E aqui eu vou dar um bocado de razão àquilo que estavas a dizer. Que é quando eu entro no nível da proficiência, eu não preciso passar pela mesma experiência. Eu posso relacionar uma outra experiência e relacioná-la com aquela, ainda que ela seja diferente. Okay? Posso criar uma relação de causa e efeito com causas diferentes. Ou seja, se isto dá isto, então isto também pode dar aquilo. É o princípio da equifinalidade. Okay? Equifinalidade. Significa que o mesmo resultado pode ser alcançado a partir de bases diferentes. Como escalar uma montanha. O topo da montanha é o objetivo, mas eu posso escalar aquela montanha de várias formas. Então eu posso atingir um determinado objetivo através de vários caminhos possíveis. É o princípio da equifinalidade. Isso acontece
com o nível 3, okay? Com o nível da proficiência. Porque aqui no nível 1 e 2 da prática este resultado só pode ser feito desta forma porque foi isto que me ensinaram. É isto que eu sei, não é? Então acontece aquilo que Einstein dizia, não podemos querer obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso é o nível 2 da aprendizagem. Quando nós passamos para o nível 3, portanto, o aprendente vê as situações na sua globalidade e não através de aspectos parcelares. Relaciona causas e efeitos da situação anterior para gerar soluções mais explícitas. Ok? Chama-se isto heurística. É daqui que vem a palavra eureka. É a descoberta, ok? Afinal é assim, já percebi. Quando a pessoa faz isto, compreendeu, não é? Nós notamos uma transformação na cara da pessoa, na expressão, que ela, afinal é assim, afinal é fácil. A tal história do ovo do Colombo. Portanto, chama-se isto heurística. Isto acontece no terceiro nível, que é o nível da proficiência. Nas organizações, regra geral, nós devemos querer, no mínimo, que as pessoas estejam a movimentar-se desta fase para esta. Não tenham ilusões. As avaliações que eu tenho feito, regra geral, em organizações, quando já vos vou mostrar, nós vamos verificar um bocadinho isso, eu tenho um modelo de 360 comportamentos. Em regra geral, quando eu faço as avaliações, eu obtenho as pessoas, 90%, 80 a 90% das pessoas estão no nível de iniciação e prática. É assustador. É assustador. Okay? É assustador. Ao nível das competências comportamentais, não é das técnicas. Não é das técnicas, ok? É das comportamentais. Porque eu não avalio competências técnicas. Quando eu faço este trabalho, eu só avalio as competências comportamentais. Pronto, não é que não pudesse fazer as técnicas, mas as técnicas muitas vezes o cliente sabe muito mais do que eu, não é? Quer dizer, quem sou eu para avaliar se a caipirinha foi bem feita ou não, não é? Eu gosto, não gosto, mas daí a avaliar se ela foi bem feita ou não, portanto eu não tenho capacidade para avaliar as componentes técnicas dos clientes, não é? Tenho que confiar que o cliente sabe que aquilo está bem feito. Portanto, avalio é a parte comportamental. E depois temos então a autonomia, não é? A autonomia é aquela pessoa que consegue já gerar ele próprio novas ideias e novas soluções. Eu já vos falei das competências que estão dentro das várias áreas, não é? Mas vou passar um bocadinho por elas, porque nós vamos trabalhar em cima delas fazendo um portfólio. De maneira que eu quero que tenham isto como memória. Nas competências sociais está a liderança. Está a orientação para o outro, aqui o outro também pode ser orientação para o cliente. Ou pus o outro porquê? Portanto, pode ser cliente interno, como pode ser cliente externo. Okay? Orientação para o outro. Direção e desenvolvimento de pessoas, delegação, trabalho em equipa, estabelecimento de relações interpessoais, persuasão e negociação, identificação e integração com a empresa. Vestir a camisola. Estas competências são as competências de âmbito social que habilitam a pessoa a estabelecer relações sociais com outros. As competências de trabalho, orientação a resultados, autonomia e tomada de decisão, visão, capacidade de análise e síntese, planificação e organização, definição de prioridades e resistência à pressão. Vou-vos dar aqui um exemplo só para vocês pensarem. Quando nós olhamos, por exemplo, para orientação para resultados, visão e resistência à pressão, estas três, vou repetir, orientação a resultados, visão e resistência à pressão, quando comparadas, por exemplo, com as outras, que é a autonomia e tomada de decisão, capacidade de análise e síntese, planificação e organização e definição de prioridades, quais é que vos parece destes dois grupos, o grupo da orientação a resultados, visão e resistência à pressão, e o grupo das outras? Qual é que vos parece que são as mais difíceis de desenvolver numa pessoa? Que grupo vos parece ser mais difícil de desenvolver? Da resistência à pressão, isso. Claramente, o grupo da visão, da resistência à pressão e da orientação para resultados são muito difíceis de desenvolver nas pessoas. Okay? São coisas muito intrínsecas, são muito da natureza da pessoa. Já autonomia e tomada de decisão, capacidade de análise e síntese, planificação e organização e definição de prioridades são coisas muito técnicas. Okay? Ainda que sejam comportamentais, não é? Mas são mais facilmente ensináveis. Certo? Okay? Porque existem mapas, existem formas, existem coisas que ajudam a pessoa, não é, a tomar as suas decisões. Existem métricas, não é? A capacidade de análise e síntese, isto pode ser ensinado com mais facilidade. Agora, ensinar uma pessoa a ter visão? Como é que se ensina uma pessoa a ter visão? Complicado, é ou não é? Ok. Se eu tiver, assim, se eu só olhar para a visão, realmente é um bocado complicado. Se eu, associado à visão, tiver um conjunto de indicadores, já fica mais fácil. Okay? Porque eu vou trabalhar em cima dos indicadores e não na coisa abstrata que é a visão. Porque muitas vezes o nome da competência parece-nos clara, é on your face, mas há outras vezes que a gente olha para aquilo, percebe, mas não sabe o que é. Certo? E acontece muitas vezes assim nas organizações. As pessoas têm a competência, mas não sabem o que aquilo é, nem para que aquilo serve. Okay? Depois temos as competências de trabalho. Iniciativa, ok, é fácil ensinar uma pessoa a ter iniciativa, disponibilidade também. Mas já inovação e criatividade, como é que se trabalha isto? Okay? É possível, não é? Mas já não é tão fácil.
Comunicação oral, comunicação escrita, faz-se bem. Autoafirmação. Sim, faz também, assertividade, é possível treinar, mas já é mais difícil, já não é tão fácil, não é? Autoaprendizagem, uau, como é que se ensina uma pessoa a querer mais, a querer aprender cada vez mais, a querer superar-se mais? Não é fácil. Adaptação e flexibilidade face à mudança, ok? Está ali a Bolt, que é aquela que nós vamos trabalhar assim, ok? Para fazer um exemplo prático como estou a dizer. Muito bem. Olha, começa já agora. Então é assim, uma competência, agora vamos entrar na explicação da competência de forma mais prática, tem um nome, tem uma designação da competência, tem 4 designações de nível e tem uma média de 20 comportamentos. Okay? Pode ter mais, pode ter menos, mas uma média, portanto, de 20. Então, uma competência tem um nome, tem um descritivo, portanto, da competência, tem 4 descritíveis de nível e tem um conjunto, no mínimo, de 20, portanto, indicadores. Pode ter 22, 23, 24, pode ter 14 ou 15, dependendo, portanto, das competências. Então, temos aqui o nome da competência, adaptação e flexibilidade face à mudança. O que é que esta competência significa? É a predisposição para adequar-se a situações novas ou em mudança, reagir de forma positiva e aceitar, entender ou introduzir novos pontos de vista quando a situação assim o exige. Requer disposição para interpretar a realidade e alterar as expectativas e comportamentos quando se produzem alterações no meio envolvente. Perceberam? Okay? O português é assim um bocado rebuscado, porque são várias coisas, mas claramente nós... Okay? Disposição para interpretar a realidade e alterar as expectativas e comportamentos quando se produzem alterações no meio. Significa, se o meio muda, não é? Se o meio muda, eu tenho que mudar. Se a envolvente muda, eu tenho que mudar. Isto é a descrição, portanto, da visão, da competência. Agora, eu tenho 4 níveis. Conforme temos falado, para todas as competências existem 4 níveis. Então, no nível 1, que é o nível mais baixo, também tem uma descrição. Que é o quê? Aceitar e compreender novas ideias e pontos de vista, e estar disposto a adotar o comportamento seguindo as normas quando o contexto assim o requer, e está escrito ali amarelo, ou podendo necessitar de ajuda de outros. Fazendo isto, mas necessitando de ajuda de outros. O que é pedir? Aceitar e compreender novas ideias e pontos de vista e estar disposto a adaptar o comportamento. Estar disposto não é o mesmo que adaptar o comportamento. Significa que eu manifestei disposição. Daí a mudar o comportamento, vai uma diferença muito grande. Estavam 3 sapos, rãs ou batráquios, em cima de uma pedra, no meio de um charco. E os 3 sapos, rãs ou batráquios, resolveram saltar para dentro da água. Quantas rãs, sapos ou batráquios ficaram em cima da pedra? Nenhum. Os 3 decidiram saltar, mas eles só decidiram, não saltaram. Quantas e quantas vezes milhões de pessoas no 30 de dezembro ou 31 para 1 de janeiro tomam decisões de coisas que vão mudar a sua vida no ano seguinte, tipo montar a minha empresa, ir para o ginásio, deixar de fumar, fazer isto, fazer aquilo, são as tais New Year's Resolution que as pessoas fazem e que já repetiram no ano anterior, e tomaram aquela decisão e depois não fazem nada. Ok? Estou a dizer alguma barbaridade? Não. Decisão é um processo mental. Okay? É algo que nós tomamos cá no nosso cérebro. Eu vou fazer isto. Isso é uma decisão. Daí a fazer... ainda vai, ou seja, quando a pessoa diz assim, aceitar e compreender novas ideias e pontos de vista, é como os vossos funcionários, pois eu entendi que era para fazer, então porquê que não fizeste? Pois, quer dizer, não sei se era capaz, se conseguia, a pessoa entendeu que era para fazer, mas não fez, okay? Está no nível 1, porque não sabe, precisa de auxílio, okay? O que é importante aqui é perceber quais são então os comportamentos que devem ser trabalhados, não é? Para a pessoa, pelo menos, não é, exercer o nível 1, que é o nível mais baixo, com alguma proficiência. E são os indicadores que são importantes. Então vamos ver, o aprendente deve ser capaz de mostrar objetividade face a situações em mudança, opiniões ou condutas que diferem das suas. O aprendente deve ser capaz de adequar o comportamento face a uma nova situação, informação ou procedimento. O aprendente deve ser capaz de estar disposto a compreender e compartilhar as ideias de outros. São os 3 indicadores. E porquê é que eu preciso de indicadores? Porque é aquilo que eu posso observar a pessoa em ambiente de trabalho. Quando a pessoa está a trabalhar, eu posso observar se a pessoa faz aquilo ou não. Okay? Preciso de indicadores que me permitam aferir que a pessoa, pelo menos, está no nível 1 da competência. Se ele manifestar isto, eu posso dizer que ele está no nível 1. Se ele não manifestar nada disto, nem os outros que vêm a seguir, então ele nem sequer tem esta competência. Okay? E isso é possível acontecer. Às vezes a pessoa não ter aquela competência porque nunca esteve perante uma situação assim, não é? E então não tem, portanto, bases daquela competência. Isso pode-me
pegar nesta pessoa e se o trabalho que ela faz obriga a ter que se adaptar continuamente, esta pessoa não pode estar nesse trabalho. Ok? Certo? Nível 2. Reparem bem, depois eu já vou pôr estes níveis em comparação para vocês verem. Adaptar o seu comportamento às novas situações, conhecimentos, feitos ou procedimentos. Repare, às novas situações, conhecimentos, feitos ou procedimentos e ser consciente perante a necessidade da mudança, trabalhando de forma positiva para alcançar os resultados. Ou seja, qual é a diferença relativamente ao anterior? É que eu posso não estar a fazer bem feito, mas já estou a fazer. Okay? Eu já estou a trabalhar, já estou a ir naquele sentido. O outro só tomou a decisão, aceitou que era preciso mudar, mas não fez nada. Este pode não estar a fazer bem, não é? Pode, o seu nível de proficiência não é elevado, mas ele já está a trabalhar, já está a incorporar, já está a fazer alguma coisa. Portanto, ele deve ser capaz de ser consciente da necessidade de mudança de conduta em situações concretas, quando existem indícios que assim o demonstrem. O aprendente deve ser capaz de modificar os seus planos, ele tem os seus planos, deve ser capaz de os modificar para atingir os objetivos quando se justifica a necessidade de o fazer. O aprendente deve ser capaz de mostrar flexibilidade ao aplicar planos, normas ou procedimentos. Portanto, eu consigo observar isto. Se eu tenho um aprendente, se eu tenho uma pessoa nova na cozinha, que estou a fazer algo, que estou a dar uma função nova, eu consigo observar pelos seus comportamentos em que nível, portanto, é que ele está da competência. Já ao nível da proficiência, mostrar um comportamento adequado e disposição para se adaptar às situações e pessoas, e reparem bem, aceitando novas ideias, posturas ou enfoques, prescindindo dos anteriores. Ok? Reparem bem a evolução. Aceito, percebo, decidi. Segundo, eu já estou a fazer, pode não ser bem feito, mas estou a fazer. Terceiro, abdicar dos comportamentos anteriores. São os comportamentos, eu fazia isto desta maneira, mas ok, agora não é desta, agora é desta. Eu abdiquei daquele comportamento e incorporei um comportamento novo. É aqui que acontece a heurística. É quando eu abdico de algo que eu fazia de uma forma e incorporei uma nova forma de fazer. Portanto, o aprendente deve ser capaz de introduzir a mudança e ser capaz de ajudar os outros a aceitá-la. Okay? Quando trabalhamos em equipes, não, isso é fácil, bora lá, eu já mudei, eu fiz assim, tu consegues lá perceber este tipo de comportamento? Ele já incorporou e tornou-se um missionário da mudança. Mostrar um saber estar em ambientes diversos, aceitando novas situações, eliminando as anteriores. Procurar e propiciar pontos de aproximação para posições diferentes. Mostrar abertura efetuando alterações diversas e incorporando-as aos seus próprios modos de conduta. Antecipar possíveis barreiras às mudanças que planeie e adaptar-se com facilidade a situações novas. Ou seja, temos aqui um nível de comportamentos que é completamente diferente dos comportamentos anteriores. E são estes indicadores que me permitem aferir, portanto, a viabilidade da competência. Ou seja, sem estes indicadores eu não consigo aferir a competência. Depois temos então a autonomia, que é o nível mais alto. Desenvolver novas formas para mudar o comportamento. Ou seja, espera aí, ele não só está a falar da mudança de comportamento, mas em formas de mudar o comportamento. Okay? Ou seja, está num meta-processo. Avaliando os métodos de trabalho em função dos resultados alcançados. Planificar estrategicamente a mudança e ser capaz de introduzir a mudança. Certo? Portanto, ok, a quem é que isto está, regra geral, assignado? Portanto, às lideranças. Okay? São as lideranças que têm que implementar a visão, as lideranças que têm que mudar as formas de fazer as coisas. Cooperar e participar ativamente com boa disposição na pesquisa de novas formas de mudar os seus comportamentos, ou da equipa. Avaliar os métodos de trabalho e as mudanças em função dos resultados no ambiente global. Quem é que faz isto? FIAs, não é? Participar ativamente em ações de comunicação e divulgação das vantagens e benefícios das mudanças efetuadas ou efetuar. Quem é que faz isto? FIAs. Definir estratégias de mudança de médio e longo prazo, criando cenários diferentes, enquadrados com os valores e cultura, favorecer e difundir a mudança. Certo? Portanto, vocês viram aqui, em todos estes indicadores, eu não os contei, mas devem ser para aí 16 ou 17, sensivelmente, ok? Todos eles estão associados a um determinado nível da competência. E é isto que dá validade à competência e que permite, em ambiente de trabalho, eu perceber se as pessoas, portanto, em que nível de competência é que estão. E quando eu quero fazer um plano de formação, eu sei exatamente que competências é que eu preciso trabalhar na pessoa. Okay? Que comportamentos é que a pessoa precisa portanto, serem trabalhados. Porque estão identificados, portanto, nos indicadores. Portanto, já expliquei sobre isso, agora só estou a juntar, portanto, a evolução, podendo necessitar da ajuda dos outros, trabalhando de forma positiva, prescindir dos anteriores, planificar estrategicamente a mudança. A evolução faz desta forma. Ok? Alguma questão aqui? Não? Construindo a competência. Como é que a competência se envolve? Como é que nós começamos a trabalhar? Agora o cenário é este. Agora eu quero que vocês vão mentalmente para uma posição em que vocês vão escolher na vossa mente alguém, okay? Um colaborador vosso, alguém que vocês achavam que precisavam de desenvolver competências, ou um conjunto de competências, ou uma competência, okay? Para verem tudo aquilo que eu vos vou mostrar a partir desse ponto de vista. A partir dessa posição perceptual.
Ok? Portanto, esqueçam que estão a receber de mim, eu estou a falar e vocês estão a imaginar que eu estou a aplicar isto a alguém na minha equipa ou na minha equipa. Então, para que a competência se desenvolva, ou, lembram-se de ter falado da importância dos eixos? Nós entendermos sempre as matrizes, falando dos eixos, é muito importante sempre perceber os eixos. Nós temos aqui dois eixos, que é o eixo da motivação e o eixo da proficiência. O eixo da proficiência fala dos saberes, não é? O eixo da motivação fala da vontade. Okay? Então nós temos graus de desenvolvimento diferentes consoante a interseção desses eixos. Temos o D1, que é um colaborador pouco competente e pouco motivado. Que tipo de colaborador pode ser este? Sem qualificação. Pouco competente e pouco motivado. Um trainee. Mas normalmente Normalmente são motivados. Eu digo, é mais uma pessoa que já está há muitos anos na mesma função. Quer dizer, ele pode ser, se calhar, competente, não é? Mas pode não ser, porque entretanto não se atualizou. Não se atualizou. Vocês estão a ver um motivado como? Motivado com vontade de fazer. Vontade de fazer? Sim. Ok, muito bem. Okay. Sim, pode ser que um trainee possa não estar... Ok, vamos pegar num estágio. Por exemplo, alguém em estágio. Estágio profissional. Nunca receberam? Estágio numa escola. A escola que mandou para cá 3 indivíduos para a cozinha para aprenderem, estão a fazer estágio. Sim. Okay? Queriam ir de estágio para a Alta Europa e vieram parar ao Tivoli, por exemplo. Okay? Qual é o grau de motivação deles? Não é a minha opinião. Ok. Pronto, só quero criar aqui uma situação. Okay? Pronto. Se o grau de motivação é baixo, não é? Eu tenho um colaborador. E o que nós vamos perceber é que para cada um destes quadrantes, nós temos comportamentos diferentes que, enquanto líderes e estilos de liderança, que nós vamos ter que adaptar para obtermos os resultados que queremos. Okay? Agora, pronto, pode não ser efetivamente um trainee, porque sim, ele pode estar motivado, não quer aprender, quer fazer, mas pode ser uma pessoa em estágio que queria ir para um sítio qualquer e veio parar aqui. Não é? Pronto, e então o seu grau de motivação, portanto, até pode ser uma questão de natureza. Okay? Pode ser independentemente, quer fosse aqui, quer fosse no outro lado qualquer, uma pessoa que, enfim, está ao sabor da onda, não é? Está a passar pelo processo porque o processo obriga aquilo. A pessoa foi estudar e agora está ali como trainee, teve que vir para aqui porque faz parte do processo. Não é? E então, efetivamente, não está muito motivado, porque nem sequer é isto que é da vida, isto é apenas algo por qual ele tem que passar para atingir um determinado objetivo. Ok? Portanto, está de passagem. Então, o seu grau de motivação não será com certeza elevado. Depois temos colaborador pouco competente, porque ele não sabe, o grau de proficiência é baixo, não é pouco motivado. Depois, ele pode estar, no D2, pode ser um colaborador pouco competente, seja ao nível da proficiência ele está em baixo, mas efetivamente motivado. Pode ser um colaborador competente e pouco motivado, ou pode ser um colaborador competente e motivado. Significa que para cada um destes quadrantes eu tenho um tipo de atitude completamente diferente a desempenhar. O D1, entendendo o eixo da proficiência, o D1 é um colaborador que tem pouca informação e não consegue chegar à solução sozinho. Okay? Ele tem pouca informação. Okay? D1 tem pouca informação, grau de proficiência baixo, okay? Ele não consegue chegar à solução sozinho. O D2, ele tem, portanto, alguma informação, já procura chegar à solução, contudo, não consegue também, portanto, atingir sozinho. O D3 tem bastante informação, portanto, está aqui no eixo, não é? Tem bastante informação, conseguindo procurar sozinho algumas soluções. O D4, ele tem bastante informação, conseguindo procurar sozinho, não apenas algumas, mas as soluções que ele precisa para ser eficaz. Agora, no eixo da motivação. Okay? No eixo da motivação. O D1 foge um pouco às suas responsabilidades. Não sabe se será capaz, ou então não mede bem as consequências e declara-se pronto a fazê-lo, mas ao primeiro obstáculo baixa os braços e declara que não é possível fazer. Ok? Portanto, ou seja, aquele indivíduo que perante a dificuldade, portanto, ele desiste. O D2 interessa-se e gostaria de fazer mais se o ajudassem ou se lhe dessem meios para fazer. Okay? Explicações, ideias, disponibilidade, ele gostaria também de estar mais seguro sobre a sua competência. Okay? O que é que ele precisa? De afirmação. Precisa que alguém trabalhe, portanto, junto dele, a sua capacidade de obter resultados. Que tenha expectativas positivas relativamente a essa pessoa. O D3 tem confiança em si, mas por vezes vacila. Procura soluções para alguns problemas, por vezes pensa ter necessidade de ajuda e pede apoio ao gestor. Ele é um motor na solução, portanto, na solicitação de meios. É ele que vem pedir ajuda, ok? Aquela pessoa quer aprender mais, mas está continuamente, portanto, a pedir ajuda, a pedir informação, a pedir apoio para fazer as coisas. É o chato. Pois.
O D4 tem confiança na sua capacidade de êxito, sabe transmitir a sua confiança e motivação, apenas investe a energia necessária e sabe interessar-se por outras coisas. Agora, vamos expor os estilos de liderança, portanto, em cima disto. E vamos ficar aqui um bocadinho. Portanto, para o D1, okay? E agora vocês são os FIAs a trabalhar nas vossas equipas, têm que ter sempre em mente. Okay? O D1 já se aperceberam que competência e motivação baixa. Okay? O programa é diretivo. O que é que significa diretivo neste caso? E nós temos ali em cima, para quem esteve na formação portanto, da liderança, não é? Vê, conseguem reconhecer os símbolos? Okay? Sim. Este aqui é o quê? É o conselheiro, não é? E este aqui é o dirigista, ok? É a seta, ou seja, para um D1 eu vou utilizar um estilo conselheiro. O que é que faz o conselheiro? Desenvolve e promove o crescimento da pessoa, ok? Juntamente com o dirigista, que é o quê? O dirigista é o que dirige, conduz, ok? Porquê é que eu tenho que fazer isso? Ou seja, estamos a falar de um treino, portanto, individual, estamos a falar, ou seja, ele utiliza, portanto, a função de coach, okay? De conselheiro, de dar conselhos, de ajudar, de informar, mas ao mesmo tempo utiliza uma determinada dose de dirigista, que é, ele tem que dizer exatamente o que é para fazer. Como aquela pessoa não tem conhecimento, a sua competência é baixa, ele não pode inferir que a pessoa saiba o que quer que seja. Então, ao nível do trabalho, é treino individual, regra geral feito com a chefia, okay? Feito com a chefia, treino individual, ensinar e determinar objetivos. É o beabá. Olha, isto faz assim, desta maneira, por isto, por aquilo, quais são os objetivos que se quer alcançar, é isto, isto, ok? Certo? Conselheiro, mas ao mesmo tempo dirigista. Quando eu estou, portanto, com o D2, eu posso utilizar um estilo conselheiro, mas já não vou utilizar o dirigista, vou utilizar o relacional. Ok? O relacional. Utiliza um estudo relacional. Ok? O que é que faz o estudo relacional? O relacional desenvolve a autoestima da pessoa. Ok? O relacional desenvolve, portanto, faz com que a pessoa se sinta bem. Okay? Desenvolve nele o amor pela empresa, pelo trabalho, pelas coisas boas. Ok? Cria intimidade. Portanto, vai fazer, o trabalho dele é de acompanhamento. Okay? Pode efetivamente desenvolver a competência através de formação. Pode desenvolver a competência através da formação. Como o grau de motivação é elevado, a pessoa que está motivada aceita muito bem receber formação. Então a pessoa pode ir para uma formação, seja do que for que tiver a aprender, pode ir para a formação. Mas a melhor forma de dar formação é com trabalho em binómio, desde que com um colega mais experiente. Okay? Que é a melhor formação. A gente pode mandar para a sala, não é? Mas a melhor forma de formação é por esta pessoa a trabalhar com outra pessoa, com um colega que tenha o mesmo grau de motivação, mas que tenha mais experiência. É a formação em binómio. Okay? Ou seja, no nível 1 é a formação em filosofia, definição de objetivos e dizer exatamente o que é que se espera que a pessoa faça. Okay? Relacional, não, conselheiro, mas dirigista. Quando eu vou para o segundo nível, o grau da motivação já é elevado, então o que é que eu vou fazer? Eu posso dar formação, okay? Mandar para a sala, porque a motivação é elevada, a competência é que é baixa, mas posso e devo trabalhar principalmente com a formação em binómio, por aquela pessoa a trabalhar com o outro. Porquê? Porque ele vê se ele faz, se ele consegue fazer, isso está a ver se eu também consigo fazer. Okay? Ele não está com aquela relação, é o chefe, ele é obrigado a saber. Não, o meu colega também sabe e faz exatamente como eu. Okay? Já quando estou no D3, em que a competência é elevada e a motivação, portanto, mais ou menos, ok? E então eu vou utilizar o estilo relacional com o pressionador, precisamente, pressionador. Porque não dirigista, ok? Porque aqui a competência é elevada. Pressionador, que o pressionador não ensina, porque ele está a lidar com alguém que já sabe. Não há nada mais desmotivador do que dizer a uma pessoa que sabe fazer aquilo que a pessoa deve fazer, ok? Portanto, o que é que ele faz? Ele põe pressão relativamente a timing, relativamente a objetivos, ok? Mas não pode ser só pressionador, ele é relacional ao mesmo tempo, ok? Aqui sim, pode também colocar a pessoa em formação, ou então trabalha em binómio desde que com chefia, certo? Para se desenvolver, portanto, a motivação, o trabalho em binómio deve ser sempre feito com chefia e não com um colega, portanto, de função. Se o nível de motivação e de competência é elevado, okay? Então eu tenho 3 estilos que vou aplicar. O relacional, certo? E reparem bem, eu não estou a utilizar aqui, estou a pressupor que não há nenhuma situação de crise. Okay? Se eu estivesse numa situação de crise, nada disto acontecia. Okay? Eu estaria a utilizar sempre o dirigista.
Ok? Certo? Como não há uma situação de crise, então eu vou utilizar estilos relacionais ou conselheiros. Mas pronto, não vou agora dar a função da vida. E o D significa quê? Democrático. Ok? Porquê? Como pessoa competente e pessoa motivada, não é? Eu posso utilizar os 3 estilos. Relaciono-me, ok? Tomo as decisões em conjunto, permito que ele possa participar do processo de tomada de decisão, mas ponho pressão em cima para cumprir prazos e estándares. Ok? Certo? E então, faço a avaliação de desempenho com acompanhamento de resultados. Aqui posso trabalhar, portanto, desta forma. Alguma dúvida aqui? Não. Portfólio de competências. Conjunto de competências que são úteis para determinada função em determinado tempo. Exercício prático. Vamos lançar um desafio.